Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli, sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde, estou há 17 na Record. E trouxe um jornalista muito importante do nosso meio. Ele é testemunha ocular de vários eventos esportivos importantíssimos e ele tinha que ser jornalista esportivo porque é uma obrigação de família, está no sangue. Também ele tem que representar esse sobrenome importante, que nem é dele. Otávio Muniz, que prazer ter você aqui. Como é que você carrega esse sobrenome que nem é seu? Que nome é? Quem é você? Pois é. Bom, primeiro um prazer estar aqui, irmão. Você é um cara do meu coração. Vou fazer a mesma coisa que você fez. Eu sou o Otávio Muniz, cronista esportivo antes de ser jornalista, 62 anos, 43 de carreira. Nossa. Faz muito tempo. Eu carrego isso porque eu não fiz outra coisa, quer dizer, agora eu faço, né? Mas não fiz outra coisa na vida. Eu fui colocado nesse universo quando eu tinha 13 anos pelo papai, pelo Otávio Muniz, o original, e desde então fiz sempre isso, ganhei minha vida com isso. Eu não me chamo Otávio Muniz, o meu nome é Leandro Bruno, não tem nada a ver com Otávio E nem Muniz. seu pai chamava. Meu pai também não chamava. Isso é uma história longa, se oportunidade tiver a gente conta aqui. Eu sou de uma família que só fez isso na vida, esporte e comunicação. O precursor da minha família não é meu pai, é meu tio, que é mais antigo que o meu pai, Bruno Sobrinho, locutor esportivo da Rádio Bandeirantes, antes dela se chamar Bandeirantes. Foi o cara que contratou o Edson Leite para a Copa de 1950 e foi o cara que deu pontapé em todos nós. No meu pai, depois meu pai em mim, meus irmãos, meus primos, meus tios. E como é que alguém decide ser jornalista esportivo, assim, e tendo um nome tão importante para representar? Porque tem pessoas que não conseguem manter o mesmo nível do pai. Como é que essa pressão foi para você? Eu trouxe o Mauro Betting aqui, ele falou assim, eu trabalho tanto para representar o meu sobrenome. Como é que é para você carregar o nome do pai? Pois é. Meu pai foi um cara muito importante na comunicação esportiva numa época em que o rádio era o pai de tudo. A televisão nem existia quando o papai começou. No começo da carreira eu reconheço que foi um peso que foi difícil de carregar. Mas depois, com as oportunidades que os empregadores me deram, e eu agradeço a eles e a Deus, né? E obviamente está incluso o talento. Eu acho que fui um dos poucos, você citou o Mauro, eu vou citar alguns, com respeito ao Mauro, com respeito ao Álvaro José, com respeito ao Luiz Alfredo, e eu poderia ir embora nessa lista, vou parar por aqui. Eu superei meu pai, porque o espaço que eu recebi na mídia foi maior do que o que o meu pai recebeu. Eu fiz 10 Copas do Mundo, meu pai fez 4. Eu fiz 10 Olimpíadas, meu pai não fez nenhuma. Eu peguei a televisão no último extinte grande da televisão aberta. O papai pegou a televisão, mas lá no começo dos videotapes em branco e preto. Então isso catapultou a minha carreira. E outra, há uma diferença enorme por essas pessoas que eu falei, porque o papai nos deixou há muito tempo. Então já não há mais a confusão. Hoje, quando o cara ouve o meu nome, o cara sabe que sou eu. Sim. Se o papai tivesse vivo, ele teria feito 1922, 103 anos. Então, é uma coisa muito distante. Mas no começo foi um peso. Eu não decidi ser jornalista esportivo. Na verdade, eu não decidi ser cronista esportivo. Ele decidiu. A gente se muda para o interior, eu tinha 13 anos, eu era um moleque muitíssimo complicado, mesmo de verdade. Como assim? Complicado como? Eu era uma arte pura. Em pessoa. Tipo, fazer o quê? Detestava escola, não queria saber de nada, mulherengo. E, obviamente, crescendo em São Paulo, se você está indo para o caminho errado, as coisas erradas aparecem. Então eu era um moleque muito complicado. Minha mãe me tirou daqui, quando meu pai aposentou da Jovem Pan, e me levou para o interior, que é onde começa a minha carreira, em São João da Boa Vista. E foi meu pai que decidiu. Ele foi contratado por uma emissora local, Rádio Piratininga, quando ele aposentou da Pan. E aí a mulher perguntou para ele, a diretora, falou, você quer ganhar quanto, Muniz? Não temos dinheiro para te pagar. Eu falei, não quero ganhar nada. Eu vou vender publicidade e quero que ele, que era eu, trabalhe comigo. E assim começou a minha carreira, 5 de março de 77. E agora, a ligação, achei muito interessante aquilo que você falou, a ligação do seu pai com o Corinthians é uma coisa seríssima. Muito. O que transformou a carreira dele. Conta, por favor, assim, porque os detalhes vão até, infelizmente, até o funeral dele, uma coisa absurda, Tatá. Pois é.
O que acontece hoje a gente fala isso com tranquilidade, eu e os meus irmãos, né, o Chico e o Bruno. Nós tivemos já dificuldade de falar isso, mas ao mesmo tempo que ajudou, porque o Corinthians foi sempre a paixão da vida dele, ele foi tudo no clube, até o assessor de imprensa e até a morte. O velório dele foi na capela do Parque São Jorge, tinha 10 mil pessoas na vila da Rua São Jorge, até a Celso Garcia para pôr a mão no caixão dele, por causa do Corinthians em Marcha. Mas ao mesmo tempo que... O que era Corinthians em Marcha? Corinthians em Marcha, o maior programa da história da Rádio Pan-Americana, quando naquela época, porque a molecada pensa que é hoje, né? Sim. Os programas não eram coletivos esportivamente, eles eram divididos em quartos de hora. Então tinha o programa do Palmeiras, o programa do São Paulo, o programa da Portuguesa e o Corinthians em Marcha fechava a hora, das 15 para 7 às 7 da noite, na Jovem Pan e na Rádio Record, que eram emissoras unidas. E década de... 40 anos isso ficou no ar. De 1940 a 1980, quando ele aposentou. É verdade, você tem razão. Então, qualquer corintiano de mais de 50 anos, você fala em Corinthians em Marcha, que é uma marca da nossa família. Nós temos isso registrado. Tá bonitinho registrado. Isso é nosso, por causa dele. Mas, enfim, ao mesmo tempo que foi a paixão da vida dele, o Corinthians, não que encerrou, mas ele ajudou a carreira dele jornalisticamente a declinar. Porque ele ficou muito ligado ao clube, ele foi auxiliar técnico, foi diretor de futebol, foi chefe de delegação, foi assessor de imprensa, e isso, você sabe, nós trabalhamos na mídia. Sim. Isso, para aquela época, era um negócio que não casava bem. Quando o Osmar chega na PAN para virar chefe, 73, 2, o Osmar identifica isso e começa a encostá-lo naturalmente. Ele já sabia. E aí ele se aposenta. Então, ao mesmo tempo que foi muito legal para ele, ele poderia ter mais um tempo de carreira. Eu acho que ele viraria os anos 90, Cosme, eu não sei. Mas até o final dos anos 80, ele teria uma lenha para queimar. Então, mas você acha que quando o Osmar toma essa decisão, é porque seu pai era identificado demais com o Corinthians, e aí, de repente, as pessoas poderiam ouvir e falar, será? Porque ele é muito ligado? Total. É isso? Era exatamente por causa disso. E eu não posso avaliar, eu era muito garoto, né? Com ele no ar, né? Eu andava com ele grudado, mas não tenho discernimento para dizer, pô, será que ele era tendencioso a favor do Corinthians? Eu tenho algumas recordações, por exemplo, uma delas está no YouTube, que aliás é uma das poucas dele apresentando o Jornal de Esportes da Jovem Pan. E o repórter é o Faustão, cara. Faustão, sim. E aí o Faustão coloca o Lance, Ernesto Luiz Lance, no fone de ouvido. Você ouve o Ernesto Luiz Lance falando com ele no estúdio na Vila Paulista, você fala, poxa, isso aí... Hoje não, os caras iam matar na hora. Mas hoje é comum, né? Rádio que transmite jogo de um time tá só, tudo programa nichado, né? que fala de um time só. O Muniz colocou essa coisa de pé aí faz 60 anos, 70. Mas você não lembra do impacto que trouxe isso para a família, essa saída dele da PAN? Lembro. Como é que foi? Nossa senhora, foi devastador. Devastador, porque uma coisa é ser filho do Otávio Muniz da Pan-Americana e outra é ser filho do Otávio Muniz que não é de lugar nenhum. Ele teve que trabalhar em outros lugares, ele sempre teve um trabalho público ao lado da comunicação, na prefeitura, no governo do estado. Quando ele vai, nós mudamos para Águas da Prata, que é a última cidade antes de Poços de Caldas, estado de São Paulo, do lado de São João da Boa Vista. Quando ele põe o pé lá, que ele vê que acabou mesmo, não tem mais ida no Pacaembu, ida no Morumbi, ida no estúdio da rádio, ele dá uma queda, que eu acho que é quando ele começa a ficar doente, que a gente só foi descobrir na frente. Depressão, você acha? Não. Ele faleceu de efizema pulmonar, porque ele fumava um cigarro atrás do outro, mas depois a gente foi descobrir um câncer de próstata, que ele nunca contou para ninguém. O que deu um up na vida dele foi a minha entrada, porque eu era a menino dos olhos, né? O mesmo nome que ele, o mesmo nome artístico que ele, o único que morava com ele, porque meus irmãos já eram casados. Mas aí ele nos deixou em 14 de setembro de 86. O ano que vem vai fazer 40 anos. E por que você carrega o mesmo nome dele? Que coisa mais maluca. Também não foi escolha minha. É assim, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu nasci em 7 de abril de 1964. Quando eu nasci não havia ultrassonografia. Então você não sabia o que era o nenê que estava na tua barriga. Minha mãe colecionou todas as roupas para Maria Luísa. Se eu fosse menina, o meu nome seria Maria Luísa. Tudo rosa, tudo preparado num quarto rosa e tudo. Aí minha mãe vai para o Hospital 9 de Julho, na Peixoto Gomide, com o Dr. Camanho, para fazer a minha cesariana. E de repente nasce um escurinho com cabelo ruim. A minha mãe pirou.
total. O que hoje é depressão pós-parto, Sério? que em 64 não se conhecia, era loucura. Ah, essa mulher ficou louca por causa do filho. Eu voltei para os braços da minha mãe depois de 1 ano de idade. Eu saí da maternidade para casa da minha avó e lá eu fiquei sendo cuidado pela minha avó, pelos meus tios, e minha mãe ficou em tratamento com remédio e tudo, porque ela não podia me ver. Não era nada. Ela só tinha uma enorme expectativa do tamanho dessa luz que não se concretizou. O meu pai, em contraponto, porque você calcule o que é isto no casal. Quando nasce o seu último filho, você, meu pai, tinha 42 anos, portanto eu era um troféu, Sim. e minha mãe 37. Foi uma tremenda confusão entre eles, que eu não sei precisar qual tamanho. Aí meu pai falou, ele vai se chamar o meu nome com filho no final, ele vai chamar Leandro também. E passou, e tá tudo bem, homenagem, e ele andava comigo, aí eu vou lá para São João da Boa Vista, onde eu te falei, para lançar a carreira. Aí ele falou assim, bom, carreira, eu não tinha discutido nada, não tinha me pedido nada, ou perguntado se eu queria. Chegamos de volta de casa desse dia que ele falou, quero que ele trabalhe, não quero ganhar nada. Ele falou, bom, vamos fazer um combinado? Eu falei, vamos, qual é o combinado? Porque você já me pôs para trabalhar, eu nunca imaginei ser repórter de nada, não sei fazer isso. Ele falou, calma, vai dar tudo certo, vai por mim. Então você vai fazer assim, você vai chamar Otávio Muniz Júnior. Nós vamos colocar um C entre o O e o T seu, e vamos colocar o seu Muniz com um Z. E você vai ser Otávio Muniz Júnior. Mas ninguém vai te chamar assim. Os caras vão te chamar de Tatá. Eu falei, tá bom. E ele falou, e faz o seguinte, quando eu for embora, você tira o Júnior e assume o Otávio Muniz. Falei, tá bom, você já combinou tudo isso com os russos? Falou, não, vai por mim que eu tô falando, mas tem mais um pedido. Perdão estender, mas é que a história é Lógico, imagina. Ele falou, quando você tiver um filho homem, você coloca o nome dele de Otávio Muniz. Falei, bom, aí você está indo para lá de Marte, porque para isso eu preciso arranjar alguém que goste de mim, namorar, casar, ter um filho homem e a mulher deixar. Pois tudo isso aconteceu. Meu filho mais novo chama Otávio Muniz mesmo, na carteira de identidade. O sobrenome do meu pai e o sobrenome da minha mulher. Então, mas a origem desse Otávio Muniz foi um pedaço de nome, de 2 nomes, né? De 2 nomes. É assim, o papai veio pelas mãos do meu tio para trabalhar na Rádio Cosmos em São Paulo, 1930 e fumaça. Ele tinha 16 anos. Aí eles vão para o ponto chique do Largo do Paissandu. Tá lá até hoje. Sentam numa mesa. O Egas Muniz, escreveu no Diário da Noite. Sim, ele sim. O Otávio Gabus Mendes, avô do Cassinho, pai do Cassiano. Nossa. Meu tio, Bruno Sobrinho, e meu pai. E eles eram os artistas da época, não tinha televisão. Isso está contado no livro da História de Jabuticabal, que foi escrito pelo Farias Brasil. O livro é desse tamanho. Aí, estão lá. Esse é meu irmão, ele é terrível, ele queria pegar o padre lá no coisa. O meu pai mandou ele para São Paulo para morar comigo, essa mala. E eu arranjei um emprego para ele na Rádio Cosmos. Ele vai ser locutor do Rádio Baile. Vai fazer Rádio Baile uma vez por semana. Pô, que legal. Agora, Leandro Bruno não dá para ser locutor de rádio. Ele precisa de um nome. Aquela discussão. Eles eram habituês, iam toda noite. O garçom passou por trás da mesa e falou, estou escutando a conversa, posso dar uma sugestão? E meu tio falou, claro, pode, fulano, sei nem como era o nome do cara. Por que vocês não pegam para ele o primeiro nome do seu Mendes e o segundo nome do seu Egas? Fica Otávio Muniz. Tira o C, coloca o S no lugar do Z e ali nasce o nome. Isso é 39, acho. Então, quando o Otávio fizer 1999, 2009, 2019, 2029. Quando o Otávio fizer 40 anos, ele estará completando 40 anos e o nome dele 100 anos. Que loucura. O chamado pseudônimo. Hoje é nome social, né? Tem até lugar específico. Eu tirei a RGI nova. A mulher não me deixou colocar Otávio Muniz, porque eu não era LGBTQI+. Que é uma distorção da lei. Já falei em Brasília sobre isso. Nome social não é só LGBTQI+, que tem. Eu tenho e um monte de gente. É verdade, você tem razão. Agora, você tem uma carreira assim incrível, fazendo inúmeras coberturas. Como é que você se formou assim tão de repente, por exemplo, com 13 anos você virou repórter? Sim. Como é que um adolescente vira repórter e tem a responsabilidade de passar notícias importantes ou não para as pessoas que estão ouvindo? Como é que foi para você isso? Não é uma coisa para um adolescente imaturo, não é muita responsabilidade? Total. Como é que foi?
Não tenho a menor ideia. Foi com a orientação dele. Você cobriu o quê? Eu fazia em São João... Você conhece São João da Boa Vista? Não conheço, infelizmente. São João da Boa Vista tinha 2 times ativos naquela época. Hoje não tem mais. Palmeiras Futebol Clube, preto e branco, mais antigo que este Palmeiras aqui, porque esse Palmeiras era a Palestra, que virou Palmeiras, e a Sociedade Esportiva São Joanense, onde nasceu o futebol de Mauro Ramos de Oliveira, capitão da Seleção Brasileira. Então eu fazia a cobertura desses times num programa de esportes diário. O primeiro dia, e eu nunca mais vou esquecer, porque eu fui entrevistar o Buzuca, que foi zagueiro do Cruzeiro, do Atlético, da Caldense. Eu namorei com a filha dele depois. Que loucura. E eu chamei ele pelo nome errado. Estou aqui com o fulano, a mesma coisa, chegar aqui e falar, estou aqui com o Roberto. Oh, meu nome não é Roberto, é Cosme. Pô, me perdoa. Ele me deu o gravadorzinho na mão. Eu, infelizmente, não tenho mais o gravador. E ele orientou, falou, você vai chegar lá, você vai entrar para tal lugar, a viatura da rádio vai te deixar em tal lugar, você vai assistir o treino, presta atenção nisso e naquilo. Quando acabar o treino, você vai no Buzuca, que era amigo dele, fala pro Buzuca, eu sou filho do Muniz, vim aqui te entrevistar, você pode me dar entrevista? Estou com as perguntas e inscrito. E assim eu fui fazendo. E ele foi me dando dica, e os colegas foram me ajudando, e eu fui me soltando. Eu, lamentavelmente, não tenho registro radiofônico antes de 81, que é um crime, os primeiros 3, 4 anos. Eu deveria ter, não pensava como eu penso hoje, mas eu não sabia nada. Responsabilidade enorme. A minha mãe chamava Vilma, né? Ela falava para ele, você é louco, ele não gosta de estudar, ele era o pior aluno de português do Colégio Anglo-Latino, aqui na Aclimação, em São Paulo. Não, mas ele vai aprender. Meu pai foi o cara que confiou em mim, me entregou o nome dele, cara. E como é que foi a sua ascensão na carreira? Pois é, aí passa, né? Eu em São João da Boa Vista trabalho nas 2 rádios, na Piratininga, na Mirante, e depois na Piratininga e volto para Mirante. Aí... o dinheiro não dava mais. A aposentadoria começou a encurtar, o dinheiro da rádio já não era mais o que era, eu já tinha outras exigências porque tinha crescido, o que eu ganhava era pouco, a casa no interior custava uma fortuna, meu irmão já não estava mais empregado no Banco Nacional, as coisas começaram a encurtar. O Roberto Páscoa vai para disputar a eleição no clube, 83, contra o pai do Adilson. E aí liga para ele, falou, se eu ganhar a eleição, você vem trabalhar de assessor de imprensa? Ele falou, pô, vou amanhã, tô precisando trabalhar e tudo, e ganhou e ele veio. Quando ele vem, passou, acho que 1 mês, 2 meses, ele me liga. Aquela experiência, porque eu já era para ter ido para a Record, né? A experiência da Record lá atrás não deu certo, mas agora tem uma coisa para você aqui. Você já ouviu falar na Rádio Difusora do Brasil? Eu falei, não, nunca. Ele falou, pois é, lá tem o Hélio Claudino, o Romano Neto, o Mário Garcia... E um pessoal lá, eles querem fazer um teste com você. O jogo é Ferroviário Ituano em Corinthians em Itu. Você quer abraçar? Falei, eu vou, pai. Se você acha que eu tenho condição, eu vou. Aí eu vim e passei no teste. A equipe era o Hélio Claudino, que está vivo aí para testemunhar. O Antônio Sola, que já faleceu. O Wellington Sintra, que depois foi repórter da PAN, que já faleceu, e eu. E assim eu entrei para o Rádio de São Paulo em janeiro de 84. E como que era a rádio hoje em relação a hoje, uma comparação em 84, o que tinha de diferente, como que era o acesso, o olho no olho dos jogadores, e como é que as matérias conseguiam ser mais humanas? Que nostalgia você tem disso, Tatá? Pois é, eu vou falar nós, porque nós dividimos entrevistas centenas de vezes. Nós tínhamos um acesso a essas pessoas que hoje não existe mais. Mas eu vou te dizer, ao contrário do que todo mundo da nossa idade pensa, todo mundo é muita gente, né? A maioria pensa, eu acho isso de hoje positivo. Por quê? Porque eu acho que fez crescer o profissional jornalista esportivo. Eu dou aula em universidade. Sim, na USP. Outro dia os caras me perguntaram, como sempre me perguntam, esperando uma crítica. Crônica de hoje com a crônica do passado. A crônica do passado aprendeu na unha. Se você pegar nossos colegas do passado, eram poucos que tinham, número 1, formação superior. Isso sim. Meu pai não tinha, Álvaro Paes Leme, pai do Álvaro José, não tinha. A geração anterior da nossa não tinha. Eles se formaram, começou uma geração que tinha estudo. Essa geração não só tem estudo, como tem pós-graduação, como tem línguas, tem muita gente boa, mas como tem muito mercado, tem muita gente que não é boa. Sim. É natural, quando amplia o mercado. Então... eu acho que o mundo era diferente,
Os jogadores nos olhavam de forma diferente. A gente não era inimigo de jogador. Eu não sei a você, porque você é um jornalista diferente de mim. E eu reputo você ser um ultra austero. Eu não era, honestamente não era. E você é até hoje isso. Sim. Eu era amigo de jogador, eu saía com boleiro, sabe? Eu pegava os caras no meu carro, no Parque São Jorge, onde eu fosse. A gente tinha outro relacionamento. Ele era positivo? Às vezes ele era. Você conseguia as coisas que hoje você não consegue numa entrevista coletiva. Mas eu reputo o tempo de hoje mais profissional. Você precisa ser melhor hoje do que você talvez fosse lá atrás para alcançar e galgar os postos que nós galgamos. Não, a gente tinha uma proximidade física que era importante, pelo menos eu vou colocar do meu lado. Mas hoje, Tatá, por exemplo, eu quero falar com Abel Ferreira, fazer uma exclusiva. Não faz. Não faz. Então, mas isso é profissionalismo ou é o clube tomando... Isso é uma boa questão. Não. Uma boa questão que precisa ser resolvida. Porque assim, você é torcedor, eu sou torcedor e a gente quer informação dos clubes. E a gente não tem, a gente tem uma coisa pasteurizada. Eu tomo milhares de telefones na cara porque vou atrás de informação ainda. Mas essa é uma tentação porque a gente fala de fake news, porque pega assim, como não exige mais o diploma de jornalismo, tudo é pulverizado, então qualquer um escreve, fala o que quer e aí você fica num desespero, porque assim, será que é verdade? Será que... Então, olha, é muito maluco isso, mas também, assim, eu entendo o que você está falando, porque realmente, assim, não era uma relação profissional mesmo. A gente entrar no vestiário com os jogadores tomando banho... Pois é. Como a gente tinha que entrar e a gente entrava, não era... Não cabe no dia de hoje. Não cabe. Imagina, a Regiane Ritter então, no vestiário. A Regiane Ritter veio aqui também. Eu ela tive falou com também. ela agora, então. no aniversário, no lançamento da coleção do Osmar de pinturas. A Regiane entrava no vestiário, uma coisa que hoje não cabia. Sim, os jogadores todos pelados. Mas agora, como é que você vê essa coisa do fim... do monopólio da Globo, porque era uma coisa que acho que atingia você, que você trabalhou tanto tempo na Bandeirantes, você tem a Bandeirantes também tipo, tatuada em você também, como a Record também de um lado e a Record e a Bandeirantes de outro. E a gente da escrita era muito difícil assim, ver aqueles privilégios todos em Copa do Mundo, tudo para a Globo e tal. Como que você vê como professor e como jornalista que assim, tá na sua veia? Pois é, monopólio nunca é bom em lugar nenhum. É sempre bom que todo mundo tenha a oportunidade de fazer tudo com o relativo tamanho que possa fazer. Nós estamos falando da quarta maior emissora do mundo. Sem dúvida, sim. Ninguém também é muito grande, né? Preciso perder essa mania do superlativo. Poucas pessoas sabem o que é enfrentá-los na grande, porque hoje enfrentá-los é uma coisa. A empresa passou por modificações, existe um outro tipo de conceito. Mas na minha época, a empresa era o top do top do top do top da linha. E Tatá, você que viveu, dá uns exemplos assim reais que você viveu. Eu ia fazer. Opa, eu vamos vou lá. falar. Oba. Quebrar as pernas dessa gente, com respeito, pelo amor de Deus, é a coisa mais difícil do mundo. E aí, em 1990, acaba a Copa do Mundo, a gente perde para a Argentina. Internamente na empresa, isso eu não estou falando porque eu acho... Eu trabalhei ao lado do cara que comandou essa história e do subcomandante. Os dois não estão mais aqui, portanto não citarei nome. Eles falaram, pô, que o futebol brasileiro acabou. Vem aí o Campeonato Brasileiro e nós não queremos nem saber porque nós vamos perder dinheiro. O Luciano, muito esperto, falou, vamos pegar o Campeonato Brasileiro para nós. E aí vem o Campeonato Brasileiro de 90, exclusivo da Bandeirantes. Verdade. E aí a gente bate de chinelo neles toda quarta e domingo. E eu estava em quase todas as transmissões. E eles dão um azar do tamanho desse estúdio, para nossa alegria. Corinthians chega na final do campeonato. Maior audiência da história da Bandeirantes, antes da vírgula. 53 pontos naquele jogo. Uau. Tanto que no dia seguinte eu fui passear com as minhas filhas no Shopping Morumbi e fui retirado do shopping com a segurança. Por quê? Porque repórter aparecia em tela e não existia TV por assinatura. É verdade. Então você imagina, era estrela. Mais da metade da população desta pequena cidade onde a gente mora assistindo a Bandeirantes com a minha carinha. Então, bater neles é muito difícil. Esse foi um exemplo prático. Existem outros exemplos. E eu tenho, como é que eu vou falar isso? Eu tenho um dos arrependimentos da minha vida é que eu não fui trabalhar lá. Porque em 99 eu vou para Pernambuco, já não estava mais na Bandeirantes, dirigia a televisão local. O Luciano era quase que um secretário de comunicação do governo. A gente compra o Campeonato Pernambucano de Futebol por 6 temporadas
batemos neles de segunda-feira à noite com o jogo. Porque atenção, pessoal, você que acha que jogo de segunda-feira à noite é invenção do querido Galvão Bueno, vocês estão equivocados. Quem inventou isso foi o Luciano do Vale. E a gente bate neles, aí acaba a televisão que nós estávamos, eu sou obrigado, porque eu era empregado do Luciano e diretor da empresa, a vender o campeonato para a Globo, e no pacote eu ia junto com a Luciana Mariano, que está hoje na ESPN. Sim, e você não quis ir? Eu neguei porque eram 7 meses de contrato e eu precisava de 1 ano. Imagina se algum energúmeno recusa trabalhar na Globo. Pois aqui está sentado esse é um grande arrependimento que eu tenho na vida, mas eu assisto a Globo permanentemente, tenho grandes amigos, estive lá nos estúdios outro dia, porque o Luiz Roberto Demúcio, para todo mundo, Luiz Roberto. Para mim, Pezão, que ele calça 46. É meu irmão. Nós somos da Piratininga de São João da Boa Vista. No mesmo ano, com a mesma equipe de esportes, com meu pai comentando. Quando ele sai da Piratininga, ele vai para a Rádio Cultura de Santos e eu venho para São Paulo. Luiz é meu irmão. Eu estive na Globo outro dia, aí ele publicou isso na internet, nego pensando que eu ia para a Globo. Olha Mas isso. eu neguei. O diretor está vivo até hoje lá, chama Yuri, que é o diretor-geral da Globo do Nordeste. Olha que mundo pequeno. Essa pouca gente sabe. Só estou contando porque é você. Pô, então dá mão aqui. Mundo pequeno e mal frequentado. Eu disse 2 vezes não pra Globo. Eu tava no Jornal da Tarde, Zé Maria de Aquino me indica pra lá. Aí eu, era o chefe, pô. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, eu tive uma reunião, perguntei, eu vou poder meter o pau no Fará? Eu vou poder criticar o campeonato? Então, olha, eu não vou ser eu aqui, eu não tenho jeito. Muito obrigado. E aí, 2 vezes, a segunda vez o cara me chamou e falou, a gente vai dobrar seu salário. Eu falei, cara, eu não... Quanto tempo eu vou ter para... Aquelas coisas loucas, vou resumir o jogo em 1 minuto e meio? Vocês estão loucos, eu tenho 2 páginas do JT. Vocês sabem o que é Jornal da Tarde? Não dá. É coisa de doido. Mas, assim, pô, mas você sempre mandou bem e, assim, o seu relacionamento com os jogadores de proximidade também, você sempre levou de um lado sério. Na hora de fazer as críticas, você sempre fez. E, Tatá, é muito legal você estar aqui, porque eu queria anos e anos esclarecer uma coisa que eu sei mais publicamente, essa história assim. Bora. Você, Eli e Luciano Júnior sofreram muito. O que aconteceu assim? Porque hoje você ter relacionamento com o jogador é normal. Agora, o que a Placar fez, conta aí. Eu achei, assim, tipo, de uma maneira assim, muito sem substância. Foi um ataque assim, absurdo, não assim, de uma maneira que eu vi, que eu recebi aquilo. Foi muito pesado, exagerado. Eu conversei com ele, ele chorou comigo. Cara, o que aconteceu? O que tinha de, assim, de verdade, o que tinha de mentira e por que esse ataque tão cruel, Tatá? Eu não tenho a resposta do porquê, eu não sei dizer. O que eu sei dizer, e você está remontando a uma história que tem 30 anos, sim, é que aquilo ia ser um conglomerado de informações de vários colegas nossos que tinham relacionamentos próximos com atletas não só de futebol. Não entendi nada, Acabou que... O que vocês iam fazer? O que vocês iam fazer, afinal de contas? Acabou que a capa da revista nos envolveu em notas de dólares, com a palavra os piratas da TV. Eu tive um enorme... Imagina, as crianças... O Otávio não tinha nem nascido, o Gabriel tinha 3 anos. Não existia a mídia que existe hoje. Eu tive receio e fui conversar com todos os meus amigos da segurança pública. Eu tinha receio de sair de casa. Porque você está na capa de uma revista, envolto em dólares. Eu não tinha carro blindado. Eu tinha filhos pequenos, ia na escola todo dia. Falei, os caras vão achar que eu sou milionário. Eu vou ser sequestrado. Não, mas vocês pegaram a credibilidade de vocês. O ataque foi o que aconteceu foi que o Eli, que Deus o tenha, meu irmão, meu parceiro, meu amigo, meu confidente, meu colega de trabalho, meu maior par, morreu por causa disso. Ele morreu por causa daquela reportagem. Ela só se desdobrou outras vezes, se voltou para ele depois exclusivamente de um dos amigos mais próximos que ele teve na vida, que já não está mais conosco, e o Eli morreu de desgosto. Eu sou testemunha do desgosto pelo qual ele passou. Então, agora explica como se fosse uma criança de 5 anos. O que aconteceu? Ele montou uma empresa chamada SGB. Que empresa era essa? Para quê? Uma empresa marketing esportivo. Com os filhos dele. Tinha o Elizinho, que é advogado, está aí para contar a história, e o Ivan. Chamou o Luciano, primeiro chamou a mim, depois chamou o Luciano Júnior. Pessoal, dá para trazer o conhecimento que vocês têm nisso aqui, para a gente criar vários tipos de trabalho que nos remetam a fazer coisas novas no esporte. Dá um exemplo ali.
Pô, você, para mim, você, por exemplo, teve a ideia da Taça da Independência, que o seu pai cobriu em 72. Vai vir aí o ano tal. Eu queria que você desenvolvesse esse negócio no papel. Tá bom. O Luciano veio lá pelas habilidades que ele tinha, porque ele conhecia muitos jogadores e Sim, tudo. verdade. Nós montamos um escritório na Rua Hungria, a empresa era do Eli, a gente ia 2 ou 3 vezes por semana, tentando fazer coisas de marketing esportivo. Traz um atleta daqui, busca um patrocínio de lá. Trouxemos o Adriano, que é o campeão mundial de rodeio. Trouxemos o Popó, tentando ajudar. Você pega aqui o cara, leva o cara aqui, sessão mídia, tem facilidade para abrir porta e tudo. E era isso que o escritório fazia. Lamentavelmente, isso não deu R$1, só nos deu despesa. E aí, no final do ano de 95, nós somos pegos de surpresa com essa informação. Olha, a revista Placar vai lançar uma edição em janeiro de 96 e vai fazer tal e tal coisa. Então, porque a acusação da Placar é que vocês... utilizávamos do vídeo para falar bem do jogador, que aí... Infelizmente nunca houve uma prova concreta, como você mesmo viu. Os nossos detratores estavam abaixo da crítica. Alguns deles já morreram. Lamentavelmente não estão mais aí. Portanto, de novo, eu não vou citá-los. Mas alguns deles, mais de um, foram presos depois e futuramente por coisas que nós conhecemos, inclusive com o nosso time, certo? Quem deu as declarações que deu tinha o objetivo específico de, porque o contrato estava encerrado na emissora A, mudar para a emissora B. E isso foi uma marca que, se não tem depois a contraprova, ou seja, a vida segue, o cara continua aí. A minha casa alugada continua a mesma. O meu carro 2003 é o mesmo desde zero, eu não tenho nada para esconder. Então, se não fosse isso, talvez a carreira tivesse terminado. A do Luciano ficou muito comprometida, porque não há comparação entre nomes. Ele não tem o nome que eu tenho. É verdade. Então, acho que isso deve ter prejudicado. E o Eli não teve tempo de reação, porque 3 anos depois o Eli morre. Porque, assim, morre de desgosto. Vamos contextualizar também, para as pessoas entenderem bem. Na época, você usou a palavra austera. A gente, no jornal, a gente procurava escândalo até em todo lugar. É verdade. Em todo lugar. E aí, de repente, fala, jornalista tá com empresas de marketing. Marketing esportivo. Esportivo. Né? E tá representando o jogador? Não pode. Não pode. É isso. Mas hoje você se arrepende de ter feito isso? Você acha que na época, talvez hoje talvez fosse mais aceito, mas na época foi um escândalo para todo mundo. Foi. Principalmente porque eu tinha ganho o Ford da CESP, né? Sim. Eu tinha ganho o Ford da CESP. Com voto dos próprios jornalistas. Exato, voto da própria classe. Eu acho que é difícil você comparar épocas, né? Comparar cabeças, verdade. Né? Comparar você com você mesmo com menos idade, né? Mas respondendo francamente a sua pergunta, acho que eu não faria. Eu teria recusado o convite do Eli e teria seguido a vida e bem. E como que atrapalhou assim a sua vida, a sua carreira? Atrapalhou porque, se você pensar o que é uma exposição de mídia nessa época, você não tem a exposição de hoje, mas você toma um impacto, né? Porque você acabou de citar a credibilidade, né? Pô, será que agora os caras vão acreditar no que eu estou perguntando para o fulano ou para o ciclano? Mas o que a gente fez? A gente foi na direção da empresa, antes da saída da revista, informamos isso a quem de direito, naquela época era o falecido Juca Silveira. O Luciano do Valle já sabia disso. Até porque o Luciano como é que eu vou dizer? O Luciano é o princípio dessa ideia. Sim, verdade. Show do Esporte de Pascoal, Maguila, Estados Unidos, seleção de Master, patrocínio. O Luciano era o princípio da ideia. Verdade. Então o Luciano sabia, nós fomos à emissora e a emissora falou, não, tudo bem. A única coisa que vocês não vão poder fazer agora é permanecer nisto, trabalhando aqui. Vocês vão ter que fazer uma escolha. O Luciano e eu escolhemos por permanecer. Não, nós queremos permanecer aqui na Bandeirantes. E foi aceito. Isso está publicado, inclusive, não sou eu que estou contando. O Eli não aceitou. O Eli falou, não, eu não. Eu vou seguir com isso, só que eu tenho, lamentavelmente, uma proposta de outra empresa, e aí ele vai embora para a Record. Sim. E logo depois ele morre. Mas explica, por favor, com toda a sua amizade, com todo o seu coração que você tinha em relação ao Eli,
Como é que ele morreu de desgosto? Como é que você pode afirmar isso, Tatá? Porque assim, eu viajei com o Eli, cobrindo até a Parmalat quando fechou com o Palmeiras para a Itália. Um cara super do bem, engraçado, nossa, sacana, inteligente, repórter. Não, isso como pessoa. Assim, a alegria em pessoa, assim, a sedução em pessoa. Mulherada não podia passar perto dele, que era uma loucura. E bonitão e tal, mas o quanto que afetou, assim, todo esse astral dele, o quanto que foi dolorido para ele, tudo isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 56, nem para ninguém ouvir. Tá. Você deve ter um melhor amigo da vida Lógico, toda. Sim. Eu tenho 62, como eu te disse, e o meu amigo mais antigo e mais velho chama-se Moacir Antônio Torres Guimarães. É meu amigo desde que eu nasci, porque nós nascemos com um mês de diferença. O Eli foi traído pelo maior amigo dele na crônica esportiva por conta disto que nós acabamos de citar. E esta traição veio do nada, ninguém sabe por quê. Mas como foi a traição? Por quê? Não entendi. Foi a traição pelas declarações que estavam imputadas na reportagem ao Eli. Eu não vou citar o nome da pessoa, você me perdoa. Não está mais. Mas a pessoa falou do Eli que o Eli... Sim, especificamente, não só do Eli como de mim, do Luciano até menos. Do Eli, de mim, mas no Eli, Cosme, as coisas se tornaram repetitivas. Então, saiu aquilo. Depois o assunto dormiu durante um tempo. E aí o assunto volta à tona. Estranhamente, sem a minha presença, citado e sem o Luciano, mas em cima do Eli. E depois de novo, até que em 98 de novo, num veículo importante. E aí ele morreu de desgosto, de tristeza. Eu era amigo do Eli. Eu visitava a casa dele no Butantã. Eu sou amigo da Belinha, dos filhos. O Eli era meu irmão. O Eli Coimbra me ensinou coisas que não tem universidade que ensine. E ele foi definhando do ponto de vista humor. Aquele alegre que você viu, ele era inconformado, triste, cabisbaixo, porque aquilo veio de um lugar que ele nunca imaginou. Se aquilo tivesse vindo de um inimigo frontal, tudo bem, inimigo frontal você espera. Mas não um cara com quem você trabalhou 10, 20, 30, no caso dele 40 anos, que era frequentador da sua casa, que era chamado pelos filhos do Eli de tio. Sabe? Então, eu lamento dizer, mas foi isso. O coração... É claro que o médico vai dizer, Tatá, para de falar bobagem, desgosto não mata. Eu sei que não mata. Mas ele afeta o coração, a tristeza te traz outras coisas, e sim, o coração dele explodiu, e assim ele morreu, e assim foi embora o meu amigo. Fui eu que armei o velório na Câmara Municipal, no salão de mármore, porque eu trabalhava com o Ivo Morgante na Câmara Municipal, eu era assessor de imprensa do Ivo Morgante. Eu fiquei a madrugada inteira, Mário Sérgio Pontes de Paiva sentado do meu lado, determinada hora da madrugada, toco o telefone celular da Andréa, filha do Eli. Oi. Pois não. Olha, acho que não, mas espera um pouquinho. Aí ela chega com o telefone, um StarTAC, eu nunca mais vou me esquecer disso. Nós estávamos no mármore, madrugada. Tá aqui no telefone fulano de tal, querendo vir despedir do papai. A pessoa que tinha feito a pessoa. Aí o Mário Sérgio pega o telefone, atira pelo meio do salão de mármore da Câmara e fala, se aparecer aqui vai haver outro velório. Só para você entender o que é que foi a morte do Eli Coimbra. E ninguém me contou a história, tá bom? Eu não li isso em lugar nenhum, não li no jornal. Eu fui testemunha ocular da história. O meu amigo morreu de desgosto. O Elizinho, menos o Ivan, porque o Ivan mora... Os dois moram na Europa hoje, né? Estão muito bem de vida, graças a Deus. O Elizinho já contou essa história ao Milton Neves. O Milton cansou de falar isso com reticências em Domingo Esportivo, Bandeirantes e tudo. Mas eu repito, não cito mais o nome porque a pessoa não está mais aqui para se defender. E só citei o Eli porque você citou ele nominalmente. E a única coisa que eu fiquei em dúvida, por que um outro veículo resgatou a história? Mas e esse veículo qual foi? A Globo? Não, a Globo nunca. A Globo acho que nunca deu uma linha. Foi a Veja? Não me lembro, foi um veículo importante. Até dobro. Que veículo não, foi? Não me lembro. Foi TV, foi rádio, foi jornal ou foi revista? Eu acho que foi revista. Uma revista semanal. Não me lembro, e como é que o Eli continuou trabalhando com uma acusação tão pesada? Porque a credibilidade dela era maior que a acusação. Aquilo tudo não era verdade. Nenhum de nós... Eu posso responder por mim, né? Não respondo pelos outros.
Mas já que citamos o Eli, eu respondo pelo Eli. Porque ele era meu par, né? Maior dupla de reportagem ao vivo da história da televisão, era ele e eu. Nós nunca nos locupletamos da função para fazer qualquer recurso para o nosso bolso. Nunca. Jamais, em tempo algum, eu desafio, como fiz naquela época, permaneço desafiando alguém que apareça com isso. Você recebeu R$10 do Cosme porque você falou bem dele no Jornal da Tarde. Isso nunca aconteceu. Jamais aconteceu. Não era esse o objetivo que o Eli tinha. Então, mas essa pessoa que morreu, que você não quer falar o nome... Não falei. Ela falou o que para a revista? Que vocês ganhavam? Que a gente fazia isso. E vocês ganhavam? Que a gente fazia isso. Que a gente falava de determinado atleta bem, que estranhamente não citava o nome de nenhum atleta. Estranhamente falava bem, às vezes demais, porque tinha outros objetivos. Nós tínhamos outros objetivos e isso fazia a pessoa ficar constrangida. Declarou isso. Bom, graças a Deus, lá no JT a gente nunca publicava nada sem provas. Pois então, peraí, tinha que ter. Agora, só para terminar esse assunto, qual a reação para a família? Nossa Senhora da Aparecida. Como é que foi para as famílias? Meu Deus do céu, você calcule meus 2 irmãos. Nome do papai. Nome do seu pai. E aí? Nome do papai. Foi difícil compreender, mas acreditaram em mim. Minha mulher não, Cristina sempre ficou do meu lado. Falou, isso aí vai passar. Para de besteira. E a família do Eli? A família do Eli, ela carrega essa mágoa até hoje. Se você ouve o Elizinho, convide-o para isso. Convide o Ivan, não vai ter como estar pessoalmente, porque eles moram na Europa, mas você vai ver que ainda é carregada de mágoa. Porque uma coisa é a sua carreira ficar comprometida. Outra coisa é seu pai morrer, né, velho? Nossa Senhora. Sabe? Isso aí tem um peso. O sujeito que eu mais conheci que tomava vitamina no mundo. Tinha uma bolsinha de vitamina de tudo que você pode imaginar. Óleo de fígado de bacalhau, não sei o que lá. Perfumado, cheiroso, bons hábitos. Amava a vida, absurdamente. Imagina, um bom vivan. Pelo amor de Deus. Pô. E olha só, assim, talvez você não saiba, mas eu gostava de sair pra noite, né? Não gostava. Talvez você não gostava? Não, eu amava. Tá eu e o Luciano Júnior. Luciano Júnior perdeu o brilho. Assim, fez assim, tchum. Falei, o Lulu perdeu mesmo. Eu nunca vi assim uma pessoa tão triste do nada, assim, aquele olhão bonito dele. E ele é bonito, né? Ele tá careca, mas ele é bonito. Então, mas, cara, assim... Pois é, o impacto nele, de todos, o impacto nele foi o maior. Porque o que aconteceu? O Eli faleceu e isso é Deus, né, cara? Isso é Deus, né? Talento, mas Deus, né? Sim. Eu dei uma outra volta, né? Verdade. Eu dei uma outra volta, porque eu catapultei para cima, porque eu saio de cena, aí eu vou para Pernambuco, quando eu volto eu vou para PSN, aí eu monto o National Sport Channel, aí eu já tinha, como eu falei, eu já tinha parado de pensar nessa história, eu sou contratado pela Rede TV, vou lá pegar o primeiro lugar de locutor, começo a dar ponta em campeonato italiano, aí para variar, vamos fazer redução de custo, me mandam embora, eu fico 40 minutos desempregado, vou para a Record para fazer cinema 3D com o Fábio Sormani, o Éder Luiz pede demissão, eu vou parar em Londres e aí faço 2 ciclos olímpicos completos e volto para Bandeirantes. Olha que verdade. Onde eu tô, né? No Band Esporte, faz 6 anos, desde a Comebol TV. Então eu catapultei para cima, mas isso é a mão de Deus e o nome que o papai me deixou. O Lu certamente sentiu muito mais que todos nós. Não, é verdade. Eu lamento por isso. Mas ele teve um retorno triunfal. É que no meio do caminho, eu não sei se ele não quis mais, porque ele é o cara da cobertura do Air France que caiu indo embora para Paris, pela Bandeirantes e Natal. Cobertura dele, porque ele tinha tino de repórter esportivo. Mas aquilo não virou, sabe? Não virou. E aí muita gente ficava acusando ele de... você não é filho do Luciano nada. Porque as pessoas dizem que ele falava que ele era filho do Luciano. Ele nunca falou isso para ninguém. Que ele chamava Luciano Maria Frigério Júnior. Poxa, ele não tinha culpa nenhuma. Falei com ele outro dia, ele está em... É Penedo aquilo, no Rio de Janeiro? Acho que é Penedo. Ele tem lá um café no Rio de Janeiro. Me perguntou da X Sports, meu amigo. Figuraça. Agora, vamos lá. Então vamos falar agora das flores. Falamos de espinhos. Esse projeto... se não tem espinho na vida, não tem nada. Então, esse projeto... Show de esporte, eu acho que um projetinho, né? Explica que revolução foi aquela e, cara, que é aquilo que mudou o esporte no Brasil. Pois é. Ele era, quando eu falo ele, eu estou falando do Luciano, ele era um visionário, né? Tanto que no último trecho da vida dele, não no final da vida dele, porque aí realmente a gente perdeu o contato por conta de coisas
que não tem aqui, não vem ao caso. Por conta de coisas do último casamento dele, a gente perdeu o contato. O penúltimo eu era padrinho, que foi com a Luciana, tanto que era a Luciana do Vale. Eu fui eu fui o piloto do carro que levou ele para a igreja. E era padrinho do casamento. Minha mulher organizou o casamento inteiro em Pernambuco. Ele era um visionário, só que ele não sabia executar. Ele falava assim, tive essa ideia aqui, põe no papel, vamos embora levar. E o Show do Esporte, que pouca gente sabe, eu estou tentando escrever um livro, mas não consigo completar, o Show do Esporte não começa na Bandeirantes. Ah, é? Não. Explica. O Show do Esporte era para ser na Record. É mesmo? É. Vai no YouTube, você vai ver o Luciano fazendo uma aparição com o microfone Electro-Voice, aquele de virar, depois do grande jogo Brasil-União Soviética de vôlei. E ele fala, você que não... com o dedo, né? Você que não acreditou, ele está falando da mesma pessoa que eu não quis aqui citar o nome, que não está mais com a gente. Porque esse projeto foi levado para a Record, ele mostrou todas as ideias, ele tinha saído da Globo para dar um tiro de canhão para cima. Não pensa que ele saiu da Globo com uma coisa arrumada. O Luciano não tinha nada arrumado, não. Ele saiu para uma, como ele sempre foi a vida inteira, para uma grande aventura. E essa aventura seria na Record. A Record adorou, a família Machado de Carvalho adorou, mas o diretor de esportes da época falou, não, mas de vôlei. Vou falar uma coisa aqui, pessoal, com todo o respeito, tá? Mas é uma expressão da época. Eu não vou pôr vôlei na televisão, porque vôlei é jogo de viado, pô. Imagina se eu vou colocar isso na televisão. E o jogo foi aquele sucesso. Então, quando ele está falando aquilo, que está no YouTube, pode ir lá ver, ele está falando para uma pessoa. O Show do Esporte não virou. E aí ele ficou com as mãos atadas. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, eu sou o Luciano do Vale. Aí ele encontra a parceria da De Pascoal, vai na Bandeirantes, que tinha alguns problemas financeiros. Nós, eu digo nós porque eu já estava na empresa. Nós estávamos sem receber lá, tinha problema de atraso de salário. Uau. O Luciano vai com um grande patrocínio, pega aquele domingo e inventa o Show do Esporte. E eu estou contando de maneira breve. Isso não, é muito mas maior. e a participação do Kiko? Super importante, porque o Kiko era a estratégia. Não te acabei de falar que o Luciano tinha as ideias, não sabia pôr no papel. Quem sabia pôr no papel era o Kiko. Fala aí, qual é a ideia? Quero fazer um lutador de boxe. Pô, lutador de boxe precisa de... E quem que era o Kiko? Surgiu de onde o Kiko? Filho só do Blota Júnior. Apenas isso. Tinha pouco pedigree. Eu não sabia. É, só pouco pedigree. Tá. Um monstro. Sim. Tá vivo aí para contar a história. O Kiko é que punha as ideias todas. E o executor, porque aí tem 3 partes, né? Luciano pensa, o Kiko põe no papel e executa. O Paulo Roberto, que estava inclusive muito doente, não sei nem como ele tá, sócio do Kiko na Promoação, que é ali no Brooklyn. Então esse era o triunvirato. E aí o Luciano começou a despejar de ideias. Quero trazer corrida no oval. Luciano, pelo amor de Deus... 300 voltas de carro num negócio que fica rodando assim. Falou, mas o Emerson tá lá e vai ganhar. E o Emerson vira campeão e ganha 500 milhas. Luciano, esse negócio do boxe é um perigo, isso é uma máfia. Ele falou, não, nós vamos fazer desse cara aí campeão do mundo. Maguila. Aí traz Ângelo Dandi para treinar Maguila. Vai ler que tá rolo da Holyfield. Vamos transmitir sinuca. Luciano, sinuca na televisão, pelo amor de Deus. Falou, e nós vamos amarrar uma câmera no teto do Ibirapuera para fazer a câmera de cima da mesa, o que hoje é a grua. Isso é para falar algumas coisas. Nós vamos fazer jogo com todos os caras que não estão mais jogando. Vai chamar a Seleção Brasileira de Master. Nossa. Nós vamos trazer futebol americano. E nós vamos trazer isso. E nós vamos colocar handball na televisão na Olimpíada de Barcelona. Gênio, cara. E a Band bancou. Domingo é seu. Todo espaço. Eu não tenho nada, eu não tenho nada de domingo. Domingo é seu. O dinheiro que você trouxe aí me ajuda, vamos embora. O seu João adorava ele. Tanto que o Canal 21... Sim. Quando o seu João ganhou a concessão, os sócios em papel eram o Ricardo Saad e o Luciano do Vale. Tamanha era a paixão que o seu João tinha por ele. Agora, Tata, conta algumas vitórias desse projeto tão vencedor que foi o Show do Esporte. Algumas coisas marcantes que você viveu. Conta agora, que me interessa, Otávio Muniz. Quais os seus orgulhos? Que trabalhos que você fez que te deu orgulho? Bom, a final de 1990, porque eu tinha 3 meses de televisão. 3 meses. Eu era da Rádio Bandeirantes, acabou a Copa da Itália. Eu fui perguntar para o Fiore quais as oportunidades que eu teria. O Fiore falou, você é muito jovem, ainda tem que esperar um monte de coisa. Tá cheio de gente na sua frente. Eu falei, tá bom, Fiore, então eu vou embora. Não, você acabou de casar com a Cristina, faça isso. O Fiore, eu vou embora, não vim para ser lateral esquerdo. Você me desculpe, respeito os laterais esquerdos, mas eu... Não, fica de férias, a tua folga, aí depois você pensa. E aí eu vou para a televisão Bandeirantes no lugar do Flávio Prado. Flávio pede demissão para ir para Jovem Pan e eu vou para o lugar dele de repórter. Mas quem te indicou? Não, ninguém me indicou. Minha mulher encontrou o Flávio Prado na porta, ela também trabalhava lá. Encontrou o Flávio Prado, você conhece lá? Sim, sim. Tinha a Rua Radiantes 13, tinha a porta que saiu o cartão de ponto. Ela tá chegando para trabalhar, ela é secretária do Mitre.
e produtora do Cara a Cara da Maria Gabriela. Sim. Ela tá chegando, o Flávio tá saindo. E ela viu o Flávio com os olhos cheios de lá, o que aconteceu? Ah, pedi demissão, vou pra Jovem Pan ser comentarista e tudo. Pô, boa sorte, tchau. Aí ela faz a curva pra subir e eu tô descendo, cabisbaixo. Oi, tudo bem, você tá indo embora? Tô indo pra casa e tudo. O que foi que você tá com essa cara? Eu falei, a Fiore falou que eu tenho que esperar aí. Todo mundo. Eu não quero, acho que eu vou pedir demissão, vou embora, vou tirar as férias e vou embora. Não, faça isso, acabamos de casado. E outra, o Flávio Prado acabou de sair aqui no corredor agora, pediu demissão da televisão. Troca de lugar, não vai embora. Vai lá no Nelson Garrafão e pede para fazer um teste. Eu fui, fiz o teste, saí com os caras, fui aprovado. Então, quando eu fui trabalhar Corinthians e São Paulo em 90, eu tinha 3 meses de televisão, foi minha primeira transmissão com o Luciano. Nossa. Então, essa é a mais inesquecível de todas, porque nós começamos 10 horas da manhã no Show do Esporte, helicóptero, entrevistar o público e tudo. Depois tem tantas outras passagens. Não, cara. lembra algumas do... Não, vou lembrar o doping do Maradona, né? Não, aí eu tava lá em 94 e eu ouvi essa história. Você deu muita sorte, que você é danado. Então, mas não é sorte, né? É você... É sorte. Não, e também mas é você a vivência. Não, também não é... É também a vivência, sacada, porque senão sacada. parece louro demais, né? Senão é louro demais. É assim. Sabe quem é o Márcio de Castro? Que foi nosso goleiro. Lógico, sim. Marcião era produtor. Aí começa o rumor e ele fala, ó, você tá aí no Centro de Imprensa, vai fazer a cobertura do treino da Argentina antes do jogo contra a Grécia, né? Que é o jogo dos olhos, né? Fica atento aí, porque tem um rumor de doping, né? Vai saber se não é uma Argentina, tá bom. E aí eu vou pro campo, e aí a Argentina entra lá pelo Cotton Ball, que você lembra, que era atrás do Centro de Imprensa, e todo mundo vê lá o treino, Maradona aparece. E aí todo mundo vai embora, acaba o treino, aquele sol desgraçado, todo mundo levanta. Absurdo. Eu tava com o Ivan de cinegrafista. E aí, gozado, porque eu tô... Aquela época, hoje os repórteres têm terminal, laptop, smartphone. A gente ia correr pro centro de imprensa. Não, o meu era papel. Sim, o seu eu escrevi o off no papel, né? E aí o Ivan tá sentado e eu tô lá escrevendo as primeiras ideias do que eu ia fazer do off. De repente o Ivan vira para mim, me cutuca e fala assim, olha lá para baixo. Você há de se lembrar, você saía do centro de imprensa, era uma arquibancadinha, o muro e o campo. Tá sentado o repórter da Rádio Continental de Buenos Aires. Todo mundo foi embora e ele ficou sentado. Era um senhor, ele fumava um cigarro atrás do outro. Eu nem sei se ele tá vivo ainda, com o gravadorzinho na mão. Pô, o que esse homem tá fazendo aqui? A gente já foi embora, já fechou o portão, o campo saía, subiu uma ladeira, abriu o portão, entrava no ônibus e ia embora. Aí sei lá por quê, Deus, só pode. Eu falei pro Ivan, vamos esperar? Nós não temos nada para fazer lá em cima? Vamos ver o que esse cara tá fazendo aqui, pô, não custa nada. Tá bom. E fiquei lá, e o Ivan ficou voltando a fita, ouvindo no fone. Era a câmera com o VT do lado, né? De repente o portão abre lá em cima. E sai o Julio Grondona. Nossa. E começa a descer e vem ao encontro deste homem. Não era pra mim. Quando eu vi o Julio Grondona, o cara acionando o gravador, descendo pra lateral pra pôr o gravador assim no Julio Grondona, eu falei, Ivan, arma aí, porque esse negócio aí é o doping. Só podia. Aí era o tino de repórter, só podia. Tá falando que é da Argentina, não sei o que lá, eu ponho o microfone. Tanto que aparece o microfone e o gravador, a minha voz não aparece. E aí ele pergunta, Julio, o que passou? Aí o Julio Grondona fala, o doping é nosso, mesmo com o Maradona, por causa de efedrina. Eu catei aquela fita, saí, minha credencial foi caçada, porque eu passei as proteções, né? Sim, quase perdi a credencial. Cheguei, a gente tava de tarde, Bandeirantes estava dando 0 nada, que era dia de semana. O Elia Júnior no ar, o Juca era o diretor. Falei, o doping é do Maradona, a fita tá aqui, ele dando entrevista pro repórter da Rádio Continental de Buenos Aires. Aí o Juca falou, se isso não for, você sabe o que vai acontecer, né? Você volta pro Brasil, agora é rua. Falei, pode calçar a fita e colocar que eu garanto. Aí o Elia chamou, atenção, o doping é do Maradona, play. E aí, aquilo foi dentro da redação uma explosão, mas era um 0 nada. Passou 40 minutos, a Fátima Bernardes fez pá, 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 com 50 pontos de audiência. Aí todo mundo ficou sabendo. Aquele doping é meu. E depois eu fui falar isso para ele, pro Diego, né? Porque ele foi comentarista na mesma transmissão que eu, na PSN, Brasil e Colômbia, jogo das bandeirinhas. Sim. O repórter de espanhol da PSN ficou doente, eu sou o único que falava espanhol na equipe, me puseram para trabalhar. Com ele e com o Ricardo, que era o locutor. Aí acabou, eu subi lá. Foi, Diego, eu queria te dizer que tava assim em 94. Não, isso dá muito Eu só trabalhei com o Maradona e com o Pelé. Só isso? Só isso, na PSN. Então, que não pagou ninguém, mas foi ótimo por causa disso. Então, eu dormindo com você ontem à noite, quer dizer, estudando, vendo, assim, acompanhando uma entrevista sua, o Maradona parece que você não teve muito contato, que ele realmente ele era difícil. Eu fiz umas 2 entrevistas com ele, mas também ele era difícil. Mas o Pelé não, o Pelé... Conta a tua relação com o Pelé. E quem era Pelé? Quem era, afinal de contas? Senhora.
Bom, primeiro ele era amigo pessoal do papai. Ah, que legal. Então, por causa das Copas do Mundo, né? Papai foi 50, 54, 58, 62. Onde é que ficava mesmo, parece o garrafão de pinga dos jogadores? Não era do jogador, era do Garrincha, né? Ah, só do Garrincha. Só do Garrincha. O garrafão era do Garrincha, os outros iam para tomar um biquinho. Antes da janta, que era normal. Você sabe que pessoas fazem isso. Na época mas o garrafão era do Garrincha, era no armário do quarto do papai. E o papai desesperado, porque o doutor Paulo era o dono da rádio onde ele trabalhava e o chefe da delegação. Que loucura. Se pega aquilo, mas era outro mundo, outro tempo. mundo. Então o papai tinha uma relação com o rei muito importante. O papai era um grande amigo do Pepito. Porque o Pepito, não sei como ele está hoje. O grande auxiliar do Pelé. Exatamente, ficou com o rei até hoje. Então, toda vez que o Pelé pegou meu irmão no colo. Você vai na minha rede social, você vai ver no aeroporto chegando meu pai de viagem, meu pai, meu avô, minha mãe, meu irmão no colo do Pelé. Sabe? Então a gente tinha uma relação, toda vez que eu encontrava com ele, a mesma coisa. Rei, sou filho do Muniz. Pô, como tá teu pai? Pô, rei já morreu. Eu tinha saudade dele. A minha relação com ele era ótima. A maior de todas com ele. Não, tem mais do que maior de todas, né? Tem o filme dele dormindo atrás da tapadeira do estúdio, né? Que tá na casa do Ricardo Fontinelli, quando ele era da Bandeirantes, né? Ele com a almofadinha dormindo, entre intervalo entre o programa e hoje. O Pelé. Tem na PSN, nós chegamos na Argentina para fazer jogo, eu cheguei, né? Porque a equipe ficava aqui, o locutor era o Theo, o comentarista era ele e eu o repórter. Quando a gente precisava ganhar da Argentina, com o Cris na zaga, lembra? Filipão, nós estávamos mal, tanto que depois nós vamos classificar em São Luís do Maranhão. E aí eu chego, a gente põe o fone, né? E começa a conversar, o Theo no Brasil, o Theo, tudo bem, tudo em ordem, tudo bem, tudo tranquilo, beleza. Ô rei, tá na escuta aí? Aí passava aquele delay de 1, 2 segundos, tô ouvindo aqui. Pô, tudo bem, tudo bem. Aonde você tá, rei? Pô, eu tô aqui no Waldorf Astoria, em Nova York. O jogo era em Buenos Aires, a PSN em Miami, eu em Buenos Aires, o Theo no Brasil. Como, rei? Eu tô aqui no Waldorf Astoria. Então, olha o que a PSN fazia. Ela subia um sinal do estádio de Buenos Aires, descia no Waldorf Astoria, ele punha o comentário, ou seja, pós-produzia, subia para o satélite para subir para Miami para chegar no Brasil. Então, o nosso gol era 30 segundos atrasado. E ele queria saber as coisas da seleção. Me conta aí como é que tá o negócio da seleção, que eu não sei nada. Rei, pelo amor de Deus. Se a gente for goleado da Argentina, nós vamos ficar fora da Copa. E a terceira, que para mim é a maior, eu trabalhava na Rádio Gazeta com o Pedro Luiz. Vai ter a final da Copa Pelé. E aí eu sou escalado para cobrir o Brasil hospedado no falecido Maxud Plaza. Aí, disparada no esporte, sexta-feira, meio-dia, programa tradicional, 11 horas da manhã. O Pedro Luiz falou, eu vou comentar hoje o disparada no esporte. Aí todo mundo já tremia, né? Falou, escuta, Muniz, vem cá. Quero que você coloque o rei na escuta. Só isso? Falei, seu Pedro, como é que eu vou fazer isso? Ele falou, problema teu. Eu quero falar com ele. Aí eu cheguei no Maxud Plaza e pai, não sei o que lá, e olha o elevador. O Pepito desceu. Pouca gente conhecia o Pepito. Foi pro café, eu fui atrás dele. Pepito, pelo amor de Deus, sou filho do Muniz. Pô, tu é pai, cacete. Preciso colocar o fone no rei pra ele falar com o Pedro Luiz. Esquece, meu. Olha o que tem de gente aí. Ele vai jogar contra o Faquete domingo, relembrando a Copa de 70. Pepito, pelo amor de Deus, senão eu vou perder o emprego. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai ficar do lado do elevador, quando eu descer, você vai pegar no meu braço e já ficar com o fone na outra mão. Você me engancha, fica com o microfone aqui e com o fone AKG na outra mão. E vai andando com a gente. E eu vou te dar a dica, tá bom. Aí o rei desce, 1 bilhão, foto, caramba, e eu com o Pepito, Rádio Gazeta, não sei o que lá. Aí lembra do Maxud Plaza? Sim. O elevador aqui faz a primeira curva à esquerda, a segunda caminha do lado para descer pro café da manhã na escada rolante. Sim. Quando chegou na curva, o Pepito deu aquele toque nele, já devia ter combinado. Falou, você é filho do Muniz, né? Dá o fone aqui. Não. Parou todo mundo, ele põe o fone, Pedro Pelé tá na sua escuta. Essa foi a maior. Eu pus o rei na escuta para falar com o Pedro Luiz. E a mão assim, ó, e todo mundo me olhando. O rei era espetacular. Fora do planeta, fora de série. Meu Deus do céu. Tata, eu tava no Catar e o Pelé já tava bem mal. E uma coisa que me chamou muita atenção, me incomoda até hoje. Os jornalistas estrangeiros estavam muito mais sensibilizados do que os brasileiros. Por quê? Por que isso? Isso é uma pergunta que eu me faço até hoje, né? Por que isso? Em função do quê? Porque de uns tempos a essa parte ele foi lidar com a política, tenha sido isso? Porque de uns tempos a essa parte as opiniões dele estavam divergentes do que a gente vê na maioria? Não sei dizer. Filha, a Sandra. Pois é, o fato da filha, isso pesou e deve ter pesado, mas
É difícil você falar, é que para nossa geração, para minha geração, né? Eu sou 6 anos mais velho que você. Para minha geração, falar dele, eu não sou santista, eu sou corintiano. Sim. Falar dele é como falar de uma entidade. Sim, eu não consigo. Eu entendo as pessoas. Ele era alvo de críticas, às vezes justas, às vezes. Ele fez coisas que não deveria fazer, talvez, todos nós fizemos. Mas eu não consegui, da minha boca você nunca ouviu uma crítica ao rei, porque o rei falou bobagem, tá tudo bem, isso aí faz parte, ele é o então, rei. Mas não consigo entender, será não que as sei. pessoas têm a noção do que ele significou? Não, claro que não. Uma bola, o que não que ele... Não tem a ponto de hoje os caras quererem comparar o Cristiano Ronaldo e o Messi com ele. Meu filho tem 26 para 27 anos. O pai era tudo isso mesmo, porque tem uma lenda, né? Essa lenda virou meio que uma verdade. Eu não sei quem fez, mas você já deve ter ouvido falar. Fez 1.300 gols, mas 300 foi impedido, 200 foi contra o time do Exército, 180 ele estava para lá da linha do gol porque não tinha videotape. Eu já ouvi isso. Vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Nós estamos falando de um extraterrestre, de um fora do planeta, uma coisa completamente que não tem noção, sabe? Você vai em qualquer lugar do mundo, você fala futebol brasileiro e Pelé, o cara te olha e treme. Então... Mas, você acha que é cultural brasileiro? Sim, a gente é louco para matar ídolo, né, cara? Então, a gente é louco pra matar e também ídolo. isso que eu ia falar, que também pode ser também até a nossa postura como jornalista. Parece que é isso, a gente gosta de destrinchar e... mas você, mais do que você destrinchar, não tem, e você destrinchou o Pelé e chegou aqui em conclusão. Não, Pelé é espetacular, fora de série. Não consigo entender isso. E não tem por Ele onde. era para ser amado. Eu nasci, Cosme Rímoli, por causa do Pelé e do Santos. Eu nasci por causa deles. Por causa o papai tá na Jovem Pan. A lua de mel do seu pai. Tá na Jovem Pan, a Jovem Pan escalou ele para uma excursão infindável do Corinthians. Ele vai, isso é começo, primeiro semestre de 63. Aí quando ele tá pronto para voltar, ele recebe o telegrama do Dr. Paulo. Falou: Muniz, o Santos vai fazer excursão, melhor você ficar aí, que assim a gente não gasta dinheiro. E a viagem que era para ser 78, 80 dias, virou 105, 120. Aí quando ele tá voltando com o Santos ganhando todo mundo do Brasil, Modesto Roma pai fala pra ele: ô Muniz, caramba, 4 meses fora de casa, hein, meu? Faz o seguinte, vai lá com a tua mulher no Tussan em Santos, no hotel, não existe mais. Passa lá uma semana, por conta do Santos. E o papai foi. E aí a estabilidade é produzida. Eu não sou pelezista e, portanto, santista, por absoluta força do papai com a história do Corinthians. Mas, pô, eu adorava o rei, cara. Dava beijo no rei, meu. Não. Tá louco. Qual você acha que é a sua principal cobertura? Já que você fez tantas Olimpíadas e tantas Copas do Mundo, qual a que você tem mais orgulho mesmo? Ou qual que você foi mais jornalista, mais repórter e que você deu mais material para sua emissora? Você está preparado para rir, né? Diga lá. A gente trabalhava junto na Record, né? Eu fiquei 11 anos, né? Sim. E aí, eu sei lá por qual motivo, o Márcio Toninho Neves, com a aquiescência do Douglas Tavolaro, me escalam para fazer a vela. Martina Garel e Caína Kunze na Baía de Guanabara, na disputa da medalha. Chance do Brasil? Nenhuma. O Brasil vai chegar em 8º, 7º. Tá bom. É escala, vamos cumprir. Fui embora pro estúdio. Marcelo Romano sentado do meu lado, comentarista de todos os esportes. Preparei tudo, qual é a chance? Ele falou: não tem nenhuma. Não temos chance nenhuma. Tá bom. E entro com a narração meio da tarde. Record com 16 pontos. Marcelo Rezende, pô. Sim, imagina, nossa, negócio. Loucura, e aí, pô, quando vira a boia, nós em primeiro. E aí, da última boia, isso não pode ir na internet, porque não deixa. Nem a Record pode pôr, nem eu que tenho no arquivo. Mas isso acho que vai vencer em 2036, porque é 20 anos de direito restrito. Da última boia da Martina e da Caína Kunze até a chegada, eu devo ter falado, eu não sei, mas eu vou chutar aqui, 2.000 palavras sobre um esporte que eu não domino, sem errar uma palavra em português, falando da vela Barlavento, do tamanho do barco, da idade delas e tudo, e com uma chegada estrondosa da medalha de ouro, tanto que depois os caras vão naquele corredor lá, onde ficava o nosso estúdiozinho, para aplaudir, né? Pô, o que você fez aí não existe. Foi a maior transmissão que eu fiz da vida, foi de vela. Toda vez que eu ouço, que eu tenho no DVD, eu choro. E eu, com todo respeito aos demais, já comparei a minha transmissão, porque a gente concorria com outras. Foi diferente de Londres, que nós fizemos a Olimpíada sozinho. Sim. A gente concorria com outras. Não tem, porque ninguém se preparou, porque não achava que ia ganhar medalha.
Que sensacional. Eu só fiz isso, só espalhei os livros e tudo. Foi a maior transmissão da vida. Portanto, ela não é de bola, não é de automobilismo, não é de nada. E agora eu queria simplesmente só abrir sua cabeça e entender como funciona o cérebro de quem vai transmitir qualquer esporte. Quanto é importante se preparar e quanto é essa mistura de emoção com informação? Como é que vocês fazem? Que talento é esse, Tatá? Como é que se viu? Poxa, eu tenho condição de transmitir, não vou ser só um repórter, eu quero transmitir e vou transmitir. Você transmite bem demais com emoção, com informação. Você sabe como seduzir o seu telespectador. Como é que é isso? Todos os professores que eu tive nisso, né? À exceção do Galvão, com quem eu não tive a honra de trabalhar, porque eu neguei ir, talvez eu tivesse trabalhado. Eu trabalhei com todos os outros tops de linha. Então aprendi com todos eles. Quem me fez locutor de televisão foi o Luciano, lá em Pernambuco, há 26 anos, em 99. Ele falou, esse negócio de repórter já deu, e outra, eu vou ter que viajar muito, você vai ter que narrar. Portanto, dicas aqui para você. O artista é quem está do lado de lá do monitor, não é você. Você não é artista de nenhuma. Artista é o jogo. Outra coisa, vou te dar um conselho como se fosse seu pai. Eu já vi que você estava procurando aí bordões, né? Falei, pois é. Ele falou, quantos bordões eu tenho? Ele para mim. Falei, nenhum. Ele falou, esquece. O bordão pode te marcar, mas ele pode te marcar negativamente também. Então esquece bordão. Outra coisa, poucos valorizam o áudio ambiente. Valorize o áudio ambiente das transmissões. E faça o bom estudo antes de qualquer uma delas, coisa que ele não fazia. Ele não fazia. Falei, tá bom, eu vou seguir os seus conselhos. Então, um detalhe, o que é áudio ambiente? Áudio ambiente é o barulho da torcida, então, mas como, o barulho dos carros. Valoriza. Como é que você pode valorizar isso? Tira a sua voz. Reduz a sua voz. Deixa o áudio ambiente se sobrepor, para o cara sentir a emoção que você está sentindo no teu fone de ouvido. Dicas dele. E aí, obviamente, que tem talento, e aí as coisas vão se adaptando. Mas olha, eu digo para os alunos, eu não dou aula disso, né? Mas os alunos me reconhecem, eu sou obrigado a falar. Não vem com conversa para mim, porque eu tenho muito tempo disso. Então, você quer ser um bom locutor? Estuda o que você vai transmitir, conheça e goste de esporte. Não dá para você pegar um cara que não gosta de esporte, que é o mínimo. Crie um vocabulário, hoje maior até, mas crie um vocabulário de 2.000 palavras encaixáveis, e não é no papel, que não dá tempo de olhar. Na sua cabeça, ouça as transmissões e vai, porque você vai desenvolver, e isso é treino, é que nem andar de bicicleta. É exatamente o que eu fiz a vida inteira. E aí estudei, não perdi tempo de estudar. Fiz curso de especialização na USP de Esportes Olímpicos, pago pela Bandeirantes, quando isso existia, lá nos anos 80, hoje não existe mais. Biblioteca enorme, tanto que eu tive que dar parte dos livros para a Câmara Municipal, porque não cabia mais na minha casa. Na época em que precisava a sua ficha de jogo do Jornal da Tarde recortada, que o PVC me xinga até hoje. Nós fomos no Jornalistas e Companhia do Eduardo Ribeiro, que ele foi reconhecido como um dos 100 jornalistas, né? Sim. E ele ficou meia hora na minha mesa, ele e o Robson Morelli, e me sacaneando, esse desgraçado é que ficava cortando as fichas de jogo do tabelão que a gente fazia e nem falava da gente. Falava, mentira, eu só tenho esses dados, porque eu colecionei a Gazeta Esportiva, o Diário Popular, a revista Placar e tudo, muito estudo, e assim foi nascendo. E depois a voz vai melhorando, você vai imprimindo o ritmo. Hoje já faço mais tranquilo, mas quando eu cheguei na Record, por exemplo, de novo o Douglas, né? Sim. Falou, amigo, você que vai fazer a decisão do boxe, do Esquiva Falcão e do japonês, que foi prata, lembra? Sim, lembro. Eu falei, como assim, seu Douglas? Não entendi, é você que vai narrar. Eu falei, mas tem o Maurício Torres aí, primeiro, quem escala aqui sou eu, você vai narrar. 20 pontos na Record. Nossa. A mão fazia assim, sabe? Com a ajuda do Casão. Sabe o Casão da Globo? Lógico, era o nosso produtor, ficava do meu lado pondo papel com pincel atômico. Ele também é um gênio, né? É gênio. O Cosme trabalhou no Jornal da Tarde. O Cosme está de paletó preto, ele põe em cima para eu ler. Cara, então, agora não, agora já faz com mais tranquilidade, mas fui estrear na X Sports agora, tremeu. A mão treme. Não, e se perder isso também. Aí precisa gostar do que faz, meu. Se não gostar do que faz. Quantos esportes diferentes você acha que você narrou? Mais ou menos. Pois é. De curling, né? A bolinha de coisa lá, grandona, parece uma pedra. De inverno. Passando pela vela. Boxe, vôlei, futebol de salão, campo, automobilismo todos, motociclismo todos. Que mais? Handball, eu narro bem handball. Eu faço gol igual do Zé Carlos Cicarelli.
Ninguém nem sabe quem é o Zé Carlos Sim, Canelli. da TV Trabalhou Cultura. na TV Cultura. Zé Carlos Canelli narrava gol no handball, porque tem 72 gols. Ele fazia gol, gol, gol. Aí eu fui narrar na Record. Quando acabou o estúdio, pô, ele entra no estúdio, cara. Ele e o Toninho. Eu falei, tá, tô na rua, né? Tô na rua. Legal esse negócio do gol, 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 hein? Pô, obrigado, o senhor gostou? Então é isso aí, porque tem 50 gols. Que mais? Maratona, que eu vou fazer, aliás, esse fim de semana de novo. Nossa sei lá, senhora. não tenho ideia. Então vamos lá. Eu faço todos os esportes. Olha, Não então tenho tá. nenhuma restrição. Então qual que é o malefício da Fórmula 1, o Brasil não ter um piloto de ponta? Pois é. É enorme, mas não é porque eu estou na empresa, não. A empresa comprovou agora que é possível fazer boa coisa sem brasileiro. Sim, isso é verdade. Porque até esse ano não tinha Bortoleto. E foi enorme o trabalho que o Sérgio fez com o Reginaldo, com o Max, com o Felipe, com a Mariana, que é gênio, sabe? Então, isso nos prejudica muito, principalmente quando troca de mãos, né? Você já viu o que vai acontecer, não serão todas as corridas ao vivo. Não. Seriam 15, que parece que não serão mais 15, o restante é na TV fechada, que é também enorme, né? O Sport TV é enorme. Eu lamento profundamente, mas você pode anotar o nome desse Bortoleto aí. Se a Audi andar direito o ano que vem, se é o que a gente está ouvindo, não dá para ser campeão ainda, mas vai andar um passo como poucos deram, vai ser uma coisa mais ou menos... Tomara a Deus, né? Levantar a mão para o céu. Mas vai ser mais ou menos uma coisa parecida com o que aconteceu a Ayrton, Toleman e GP de Portugal. Você vai estar sentado e falar, o quê? O que aconteceu? O Bortoleto ganhou uma corrida. Sabe, uma daquelas coisas, chove, bate, não sei o que lá, porque ele vai para um time muito bom. Você ama automobilismo também? Não. E como é que você é tão ligado? Eu gosto. Eu estou radicado no automobilismo. Sim. Porque as coisas se sucederam e me encaminharam para isso. Então, Luciano, de novo, 99. Vai fazer corrida em Caruaru, porque nós temos que transmitir e eu não posso. E eu fui fazendo, nunca tinha feito corrida na vida. Aí eu faço muitas corridas pela PSN, nunca. Faço muitas corridas pelo National Sport Channel, muitas. Isso desenvolve a larga fala. Porque que é seu canal. É propriedade minha. Bom, daqui a pouco eu te falo. Vai ter que explicar. Aí pô, eu solto a trava, aí eu sou convidado para ir dirigir. Você lembra da Race TV, que era do Antônio Hermílio de Moraes, filho do Dr. Antônio? Sim. Eu vou lá para narrar, viro diretor da TV, fui eu que inclusive encerrei o canal. E aí, durante o curso da Race TV, eu tava bem demais. O Terence Paiva, era diretor de esportes da Bandeirantes, falou, nós compramos uma Fórmula 3, o cara quer você. Falei, tá bom, eu vou narrar. E aí, aí vem Mercedes-Benz Grand Challenge, aí vem moto e tudo, eu faço muita... Aí vem Black Pen Series, eu faço muita coisa na Rede TV. Aí quando eu vou pra Record, isso dorme, né? Porque na Record não tinha. Sim. Mas em paralelo, o pessoal do Campeonato Brasileiro de Turismo, a Record me deixava, falou, a gente vai fazer aqui na Rede Vida, você vem fazer, e eu continuei fazendo, foi pegando embocadura, e o negócio vai crescendo e tudo, e aí eu volto para Bandeirantes, pela Comebol TV, faço lá 10 transmissões, aí os caras falam assim, quer fazer corrida? Que a gente sabe, quero fazer corrida. Bom, isso virou, eu sou locutor oficial da Stock Car no Band Esportes, sou locutor oficial da MG Cup, e aí faz 2 semanas, eu estou em casa, recebo um convite da Abiauto, Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, 50 anos, negócio que escolhe o carro do ano. Olha, vamos ter uma festa, queria que você estivesse presente. Se minha agenda permitir, aí vou eu. Ali na Travessa da Indianópolis. Está lá a nata do jornalismo, não do jornalismo, automobilismo. Nata do jornalismo automotivo. Os caras que dizem, o carro do ano é esse aqui. Aí tava o cara que é da Volkswagen hoje, que foi da Globo e da Auto Latina, sentado lá, que é o Ricardo Dilser, que é top de linha. E aí os caras começam, carro do ano, Volkswagen Terra, não sei o que lá. E vamos agora para 3 premiações novas. Assessor de imprensa do ano, Ricardo Dilser. Parabéns. Lacre no envelope. E do lado da minha mesa está o Mário Covas Neto, Zuzinha, sentado comigo, que foi meu chefe na Câmara Municipal. Eu fui do gabinete dele. Aí ele falou, os caras me chamaram aqui para entregar um prêmio. Eu falei, como é que é? Prêmio? Que prêmio? Ele falou, não sei, não me contaram. Aí o último prêmio. Chamar aqui o ex-vereador, ex-campeão de Stock Car, de kart, Mário Covas Neto, para entregar o prêmio de locutor automotivo do ano. Aí o Mário Covas pega o envelope, lacrado, abre Otávio Muniz. O troféu tá na rede social, desse tamanho. Sensacional. Então. Tá no carro o troféu, porque eu vou mandar gravar uma coisa nele. Tá aqui no carro parado do lado do seu estacionamento.
Então, depois de 26 anos, o meu esforço pelo automobilismo foi reconhecido. Eu recebi o troféu de locutor automotivo do ano da Abialto. Eu não tenho ideia de quem votou, não conheço as pessoas. Conheço o presidente, o Fraga, que estava lá, e ganhei o troféu. Foi para a galeria. Olha, isso aí... Troféuzaço, cara. Eu fiquei... Isso aí esse... Os outros já eram esperados, né? Bola de ouro, microfone de ouro, troféu Ford da CESP, sabia que... Mas esse nunca na vida nem me passou isso pela cabeça. Não, e aí a gente, assim, as pessoas acham que a gente é máquina, mas tudo que a gente busca também é reconhecimento, né? É importante demais pra gente, né? Agora, pelo amor de Deus, como é que você vira dono de um canal? Você é muito poderoso, Tatá. Que não, é isso? Não é. Que isso, as pessoas pensam que isso é muito difícil. É outro que eu desmitifico nas aulas, né? Meu, para, que isso é bobagem. Aí a PSN deixa de existir. É 2002, eu vou para Buenos Aires para fazer o último jogo da PSN, que é São Lourenço e Flamengo, que é em janeiro de 2, porque quebrou o pau na Argentina em dezembro de 21. Quase ficamos presos lá, eu e o Renato Ribeiro, que é diretor da Globo hoje. Quase não voltamos pro Natal para casa. Mas por quê? Porque teve a revolução na Argentina das panelas. Verdade, tá certo. Quase não voltamos. O Renato Ribeiro ficou cobrindo pro Jornal Nacional. Ele passou o Natal em Buenos Aires, eu não vim embora. Aí a PSN me manda para Buenos Aires para fazer esse último jogo. Acabou o jogo, era o Theo narrando, o Antônio Petrin, aliás, um beijo para os dois, e eu de repórter. O cara entra na linha e fala: senhores, muito obrigado e tudo. Essa foi a última transmissão da PSN. Foi um prazer trabalhar com vocês. Acabou o canal. Volto pro Brasil. E agora? Bom, agora você tem que saber como é que você vai receber, né? Tinha salário, tinha despesa de viagem para receber. Ligo pro Theo. O Theo morava em Miami. O Theo foi o único que recebeu a multa. Por isso que o Theo mudou de vida. Ele ficou rico por causa daquilo. Por causa da multa. Ele tinha. Nós não. Aí o Theo falou: pô, você tem que ligar pro cara do financeiro. Aí eu liguei pro cara do financeiro, o cara falou: ó, você tem aqui, segundo as minhas contas, acho que tantos dólares para entrar, então acho que você já deve procurar um advogado nos Estados Unidos para requerer os seus direitos. Eu falei: senhor, eu tenho filho de 3 anos de idade. Ele falou: pois é, mas vai ser desse jeito, tá bom? O cara foi honesto comigo, é meu amigo até hoje. Tá bom. Aí vou consultar um advogado nos Estados Unidos. Só para entrar com o processo, até chegar na mão do juiz, era 80% do que eu tinha para receber. Falei: não tenho condição, larga esse negócio para lá. O que nós vamos fazer, Cristina? Ah, não sei. Primeiro que nós vamos voltar pro arroz com ovo, né? E voltamos pro arroz com ovo. Aí eu falei: caramba, meu. Eu vou ter que voltar sem procurar. Eu tinha 38 anos, né? 2002? 38 anos? É, isso aí. 64? Não, 28? Não, 38. 38. Tavinho tinha 3 anos. Eu acho que eu não vou mais trabalhar de empregado, não. Vamos empreitar uma coisa? Vamos empreitar o quê? Vamos montar um canal de esportes? Pss, tá louco, canal de esportes. Vou pegar tudo que eu sei do Luciano, vou lá, vou desenhar, vou apresentar para ele para ver se ele quer ser sócio. Fui no Luciano, o Luciano falou: puta ideia, só que para mim não dá. Tá bom. Falei: e aí, ele não quer. Ah, e aí, quem que você vai procurar? Falei: já sei quem eu vou procurar. Eu vou na Texat. Lembra da Texat? Sim, lógico. Antônio Márcio Ricci de Castro era o presidente. Aí vou em São José dos Campos, eu só tinha uma moto, não tinha nem carro. Moto. Ô, Antônio Márcio, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá no line-up aí? Pô, eu tô ferrado. Perdi todos os canais de esporte, que eu não tinha dinheiro para pagar a ESPN. Quer montar um canal de esporte de parceria? Tá, um canal de esporte? Falei: eu trago toda a ideia, todos os contatos que eu tenho em federação, com todo mundo no Brasil inteiro, você dá a parte técnica, satélite, o canal na Texat, viatura para transmitir, uplink. Falei: tá fechado. Vamos embora, vamos fazer. E assim o NSC nasceu, o National Sport Channel, porque tinha vontade de ir para o exterior, né? Catapultar. Ele nasce em 2003 e é fundado como empresa em 23 de junho de 2004. O princípio básico do Premier dos campeonatos regionais, todos foi o NSC quem ensinou todo mundo, porque só se pensava em Rio e São Paulo. O que o esporte interativo fez quando nasceu era o que eu fazia há anos atrás, que é transmitir Bahia, Pernambuco e tudo. E assim eu virei. Nunca me deu dinheiro, sempre me deu mais prejuízo do que dinheiro. Teve um tempo em que eu vivi dele, é verdade. Quando o Antônio Márcio morreu, as coisas se degringolaram, porque a Texat caiu. Eu mantive o canal na internet, esperando que um dia a internet fosse o que ela é hoje. Hoje está tudo bem lá. Um line-up, um feed no YouTube só com coisa antiga. Eu não anuncio isso para ninguém, porque ainda estamos fazendo experimental. NSC TV Esporte, tudo junto. Lá tem algumas coisas históricas, coisas inclusive que a Bandeirantes nem tem, que são minhas da minha época, arquivo pessoal. E o line-up nos smartphones, nas Fast TVs com a Só Play, que aí é a programação mais atual. Nesse domingo nós vamos transmitir a NASCAR. E assim que eu fiz hoje, quem toca é meu filho. Nossa, agora, eu fiz essa pergunta para o Silvio Luiz também e foi dura a resposta dele. Eu perguntei: Silvio, você pretende trabalhar até morrer? Ele falou que sim. Então,
Tá. E foi isso. E foi assim, eu tava no estúdio, infelizmente, Deus o tenha. Deus me livre. Gente boa demais. Então, e você, Tatá, você pretende trabalhar até quando? Porque, assim, eu conheço jornalistas, né, assim, da nossa geração mesmo, a gente não quer parar. É uma coisa, assim, meio maluca, assim. Você se planeja, você é tão frio assim ou não? O que você pretende fazer? Não sou. Eu já pretendi parar, já te contei isso. Sim, mas... Eu pretendi parar. Eu pretendi viver da minha própria empresa e tudo, mas eu não consegui. Por conta de necessidade, por vontade também. Então, hoje não tem mais essa... quando você pretende parar? Não sei. Eu tô na melhor fase da minha vida. Eu tenho 4 atividades por falta de uma. Você tem... Então, mas o que você abriu mão em relação aos seus filhos trabalhando? Porque, tudo, assim... Então... Eu não vi eles crescerem. Mas agora eles já cresceram. Então, mas você tem netos já? Tenho 2. E aí? Aí eu poucos vejo, porque eles moram fora, moram longe. Tá. Então, hoje a única coisa que compromete é que a Cristina reclama muito dos finais de semana. Porque a gente tem lá herdada da mãe dela uma casinha em Boracéia, no litoral norte, e nós não temos conseguido ir, porque todo fim de semana eu tenho trabalhado sábado e domingo, às vezes mais de uma vez, como vai ser esse fim de semana agora. Eu vou trabalhar 3 vezes em 2 dias. Então... Eu não tenho ideia. Enquanto eu tô, graças a Deus, muito bem de saúde. Sim. Eu acabei de fazer todos os meus exames e gabaritei. A minha voz está cada dia mais gostosa de ouvir. Eu tenho habilidade, eu acho que tenho muito para colaborar. Eu gostaria muito, eu digo sempre isso, e vou usar a sua enorme audiência, o número de pessoas que te assistem, para dizer que eu tenho muita vontade de voltar à Copa do Mundo. Voltar a essa Copa do Mundo, gostaria de estar na Copa do Mundo. Mas eu não vou fazer força, eu vou esperar o movimento das coisas. Então não tenho pretensão de parar. Eu quero completar minha aposentadoria, que até agora não consegui, está faltando aí 1 ano e meio para ter mais um sossego. Mas parar de trabalhar não tenho perspectiva nenhuma e nem posso, Cosme, nem que eu quisesse. Agora eu vou chamar aqui para a sala o professor. Vamos embora. Professor, como é que a nova geração encara o jornalismo? O que eles querem? Porque, assim, naquela conversa assim, informal dos jornalistas antigos, a gente fala, essa moçada só quer saber de vídeo, só quer aparecer de vídeo, porque, principalmente, a minha formação é para escrita. Eu penso no como é que vai ser a manchete, enfim. O que essa nova geração pensa? Por que eles querem fazer jornalismo esportivo? Eu dou aula na pós-graduação de Gestão da Comunicação e Marketing da USP em Comunicação Pública e agora também vai ser em Assessoria de Relações Governamentais. Tá. Isso vai se esticar para o MBA da USP, que é comandado pela SEACOM, com o Mitsuru Yanase, que é o papa do marketing no Brasil, para fazer EAD. Portanto, eu não lido com graduação e nem lidaria, porque eu acho que eu não iria bem. As pessoas que estão sentadas lá e que reconhecem da televisão e tudo, e que ainda pretendem seguir esse caminho, querem ser top de linha nas influências. O cara acha que é possível. Como assim traduz? Não entendi. Presta atenção, depois do advento smartphone, telefone celular, nós perdemos todos os coadjuvantes. Hoje ninguém mais admite ser coadjuvante. Todo mundo quer ser protagonista. Sensacional. Todo mundo quer ser protagonista. Essa não é uma frase minha, não sei quem é que disse, mas alguém disse. E aí, por conta disso, o cara que está sentado lá na minha pós-graduação, alguns deles querem seguir carreira nesse universo. Ô, professor, como é que faz? Porque eu queria ser um influenciador, um cara com muitos seguidores e tudo. E aí eu tento explicar. Falo, eu tenho poucos seguidores, até porque minhas redes são fechadinhas, eu não tenho esse hábito e nem tenho essa pretensão. Mas acho que esse é um caminho duro, mas hoje tem espaço e tudo. Eu acho que você fazer jornalismo e fazer jornalismo esportivo é uma coisa... Hoje é uma... O cara olha para isso, ele fala, daqui a pouco eu vou estar lá na Globo, sabe? Sim, o cara tem outro pensamento. O cara não se contenta mais... Eu vejo os caras na X-Sports, eu vejo a molecada lá, qual é o pensamento dos caras, e é muito lícito. Eu me contentava com a Bandeirantes. Puta, quando eu trabalhava lá, eu achava aquilo a maior coisa do mundo, não tinha nenhuma pretensão de fazer pulo para chegar lá no topo da linha, sabe? Acho que você deve ter feito a mesma coisa no Jornal da Tarde. Não, o meu topo era o JT. Exatamente, pois hoje é diferente, e hoje está tudo mudado, né, cara? Você citou uma coisa aí durante a entrevista que nós nem tocamos no assunto, que foi o crime de caçar diploma, né?
Mas isso acho que vai voltar. Não, né? pode falar, então. Tem uma briga agora para voltar para É. isso, pra gente ser reconhecido, porque para ser jornalista hoje não precisa de Não nada. precisa de nada. Sabe? Eu sou jornalista e radialista, né? Ainda é pior, né? Porque o radialista é tratado como ignorante. Até hoje. Como é tratado ignorante. como ignorante completo que não sabe falar. É verdade. Eu sou da primeira turma de radialistas do Senac de 1984. Não. Com o professor Rogério, que está hoje na Rede Bandeirantes, na cadeia verde e amarela. Então, hoje é muito difícil. Hoje, o mundo é outro hoje. É outro. E a inteligência artificial vai nos atacar de maneira poderosa. Você ouve a Band News? Tenho certeza, sim. Você viu a repórter de inteligência artificial com o sotaque do sim. interior? Inacreditável. Pode escrever que vai nos atacar. Então, falar em sexo feminino, vamos lá, um assunto normal, comum, que todo mundo gosta Sim. de falar. Mulher narrando futebol. Eu sou precursor com o Luciano disso por causa da Luciana, minha Sim. afilhada, aliás, um beijo para ela. Luciana foi a primeira de todos É verdade, nós, né? é verdade. Eu sempre disse para Luciano o que eu vou dizer aqui, que é o que eu digo para as meninas. Hoje tem gente de voz muito boa. Essas duas meninas da Globo têm uma voz que é um negócio mais a mineirinha do que a outra. A outra mais velha, que está grávida agora, mas Renata, a mineirinha pequena, ela é. Só que o modelo de narrar esporte na televisão não é o modelo masculino. Não é. Aí você vai perguntar, tá bom, qual é? Não sei. Não sei. Então, Vai aparecer uma gênia que vai colocar. Eu já ouvi falar de uma gênia. Outro dia me mandaram uma coisa, eu não tive tempo de abrir, é de uma menina, eu não sei de onde é, acho que não é do Brasil. Porque com todas as experiências, qual que você vê a diferença? Qual que é o peso assim, Porque de é o mulher seguinte, e homem narrando? Porque é o seguinte, o modelo masculino de narração, por mais que o Silvio deve ter te dito isso aqui, por mais que você queira, ele não se encaixa. Não é que ele é feio, ele é horrível, elas não têm a mesma voz que os feminino, homens. feminino. A voz não se encaixa àquele modelo. Qual modelo será? Não sei. Elas é que tem que descobrir. Mas isso vai ficar de pé. E quando ficar de pé, vai ser a Osmar Santos, a Fiore Giliotti, a Galvão Bueno, a Luciano do Vale, que vai marcar todas as gerações. Você lembra como era o rádio antes do Osmar Santos? Não, realmente. Eu não. lembro. Sim, revolucionou. E depois do Osmar? Revolucionou. Como era a televisão antes do Luciano do Vale. E depois, uma delas vai revolucionar. Mas o modelo de narração, eu falo para Lu, não é esse. Não é esticar gol, porque às vezes a voz é deficiente para isso. Não alcança. É verdade. Às vezes não alcança. Deve ter uma outra maneira, meu. Nós estamos em 2025. Pode ser, porque... Eu sou super a favor, tenho comentaristas que trabalham comigo na X Sports e no Band Esportes, um monte, aliás, mais mulheres do que homens. Pô, elas conhecem. Cara, eu fiz a estreia da Jordana Araújo, por exemplo, na Comebol TV. Quando a menina sentou, era um jogo do Zé Mané contra o Zé Pelé, pô, não era ninguém. A menina sentou, acabou o jogo, aí os caras me chamavam, e aí? Eu falei, meu, de onde surgiu essa menina, cara? Impressionante, sabe? Então, tem muito espaço para todas elas, mas tenho certeza, o modelo não é a narração masculina. Até porque a narração masculina é totalmente ultrapassada. Totalmente ultrapassada. A gente narra como narrava o Walter Abrão. Isso é verdade. A diferença de todos, por exemplo, o Silvio, você citou o Silvio para citar ele, é que o Silvio não narrava gol. Tá certo? O Silvio não narrava gol. Ele não falou, Luiz Noriega, pai do Maurício, não narrava gol. Mas o resto é tudo a mesma coisa. Faz 100 anos que nós estamos fazendo a mesma coisa. Não, então, eu te pergunto isso, Tatá, porque às vezes eu fico conversando com amigos e com amigas também, às vezes eu me sinto até um pouco, será que eu sou machista e não gostar? Eu não gosto da narração feminina. Não, você não é absolutamente, machista. cara. E assim, parece que você tem que se posicionar e falar, não vou ser falso. Tem muita gente que pensa como você, mas não fala. Você tem a diferença que fala. Sim. Eu acho que elas estão num caminho que será descoberto. Não, é lícito, elas têm espaço, tem espaço. Eu acho, assim, mas a narração não é a narração modelo masculino. Disso eu tenho certeza. Não é esse modelo que está aí. Como narra de trás para frente, fica pendurado de cabeça. Não sei. E Tata, com a sua percepção, quais as grandes diferenças que você pode expor entre Luciano do Vale, Galvão Bueno, Luiz Roberto? Como é que esses narradores se destacaram tanto? O que eles tinham de especial? O que eles têm de especial? E como é que eles marcaram tantas gerações? Bom, uma aguinha para Tatá. Sim, vai lá. Primeiro, o Luciano era uma voz ultra potente, né? Sim. Quando estava no topo da carreira, porque depois não sei se você sabe, mas na metade da década 2000, 2010, né?
O Luciano teve um pequeno AVC, né? Não soube. Que comprometeu o Luciano, inclusive expôs o Luciano muito e tudo. Mas o Luciano, uma voz espetacular, um sujeito que seguia todos os preceitos que eu te falei, um gol dos mais fantásticos, algumas frases tiradas do nada, não há palavras para descrever, que marcam como o gol do Zico em Recife, e um gênio. Luciano era um gênio. Está fora de qualquer contexto. O Galvão talvez tenha sido o cara que melhor soube aproveitar as suas oportunidades. Porque o Luciano sai, ele era o segundo que virou o primeiro. E ele virou o primeiro e tomou o lugar do primeiro sem possibilidade para que nada acontecesse. O Luciano não era assim. O Galvão tinha esse tino, e que não é o Tino Marcos, aliás, um beijo pro Tino. Sim. O Galvão tinha esse tino que esse lugar é meu, muito mais do que o Luciano. Muito mais. Inclusive na imposição pessoal do Galvão, fora que o Galvão, um grandíssimo locutor, um cara fora do comum, enfim, o sujeito que marcou a nossa geração. Verdade, sem dúvida. O Luiz Roberto era o cara certo na hora certa. O Luiz, como eu te disse, é meu amigo, irmão, né? Nós nos conhecemos de São João da Boa Vista. Ele, se você aqui lembrar, ele é o único cabelo branco que permaneceu. Lembra de um cabelo branco lá? J. Júnior foi embora, Milton Leite foi embora, o Kleber foi embora. Você tem razão. Existe algum movimento interno, o Galvão foi embora, existe algum movimento interno na empresa que eu desconheço, também não me interessa, porque eu não trabalho lá. Então o Luiz sobreviveu. O Luiz é um talento indiscutível. Foi muito bom locutor de rádio, é ótimo locutor de televisão, está aproveitando a oportunidade que caiu no seu colo que a vida lhe deu. Isso para mim é o resumo dos três. O Silvio, que nós não citamos, era um caricato transformado em locutor com coisas espetaculares. Um dos meus livros, eu preciso terminar 3 livros. Se o Vagnão tivesse me ajudado, eu já teria terminado. Mas ele não me ajudou, ele fica bravo cada vez que eu falo isso. Um deles é Otávio Muniz, o que é que só você viu? Frase que o Silvio otorgou a mim, que eu vou contar um monte de história que eu vi na televisão. Então o Silvio era um caricato transformado em locutor. Mas aí tem outros tantos. O Pedro Luiz era um absurdo. Fenômeno completo. Poxa, o Osmar Santos, cara, ele pegou o rádio e fez assim, ó. O Osmar ele virou o rádio ao contrário. E muitos outros bons. Não, o Fiore com os bordões, o Fiore foi meu chefe, né? Sabe, nós estamos na final, Corinthians e Guarani, gol do Viola. O detalhe do gol é meu. Fiore com Deus do céu, torcida brasileira. Mas não era a imposição pessoal do Osmar, né? O Osmar, você chegava e falava, pô, o Fiore não, o Fiore, os caras já iam abraçar, é diferente. Só gente boa, cara. Graças a Deus. E aquele Tata Muniz? O que você acha dele? E como é que você se avalia? Péssimo. Quando era moleque, péssimo. Não. Agora. Depois, passando o tempo, mas foi dando uma melhoradinha. Qual é a principal característica como um narrador? Eu sou um cara que pretende ser o mais preciso possível. Eu pretendo ser, como narrador, o mais preciso possível. Eu quero estar onde está o carro, onde está a bola e prestar atenção nas coisas que Otávio Muniz, o que é que só você viu, até hoje. Tanto que o Jorjão Guirado fala para todo mundo, que é o dono da KTVE, que gera todos os eventos de automobilismo do Brasil. Ele fala, ninguém vê monitor que nem esse cara. Mesmo que ele esteja na pista. Porque o Luciano me ensinou. Então eu pretendo ser o mais preciso possível, o mais leve possível, sem muito detalhamento técnico para não encher o saco, e o cara da maior interatividade possível, porque quem está assistindo televisão quer ser reconhecido como telespectador. Então eu falo hashtag, os caras descem mensagem, eu falo, mando abraço para os caras. Esse é o meu jeito, é assim que eu gosto de fazer. Perfeito. As 2 últimas, juro. Vai. A primeira, você acha que, fazendo balanço, você cumpriu a missão que seu pai te deu? Como tudo, como homem, como filho, como profissional? Você carregou o nome dele como deveria? Sim, com certeza. Eu cumpri a missão, catapultei o nome dele para cima. Se hoje ele ainda é lembrado por conta do filho dele. Muita gente lembra dele, mas a associação comigo hoje é grande. Então, sim, se ele tivesse vivo aí com 103, ele estava orgulhoso. Primeiro da galeria, né? Que ganhou mais um troféu. Segundo, das transmissões. Ele teria orgulho do filho dele. Eu tenho muita saudade daquele gordo. Muita. E a última mesmo. Vai. O que você está fazendo na Terra? Que missão é essa de ficar transmitindo as coisas, ficar reportando? Para quem que você trabalha? Para o mundo ou você trabalha para sua satisfação pessoal? Não, eu trabalho para o mundo.
quem tem o conhecimento que eu adquiri, que nós adquirimos, e não transmitir esse conhecimento, ou dando aula, ou participando de transmissões de televisão, não teve nada cumprido aqui. Então não estou nem aí comigo. Hoje, graças a Deus, com o trabalho, com o emprego, com as outras atividades, a minha vida está resolvida. Essas coisas eu adoro fazer, porque adoro transmitir conhecimento para a molecada. Aprendam, coisa que talvez eu tenha tido dificuldade lá atrás. Eu devia ter absorvido mais dos meus patrões. Tá, dá essa mão aqui. Te vejo nos Estados Unidos, na Copa do Mundo. Deus te ouça, que um anjo passe e diga amém. Quem sabe nós não vamos estar. Você vai estar com certeza. E eu não sei, mas eu gostaria muito de fazer a Copa do Mundo, principalmente por voltar aos Estados Unidos, 94, lembrar daquilo tudo. Acho que eu ainda queimo uma lenhazinha. Você queima. Brigadaço. Eu viu? que agradeço.